Fala aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um Dubcast, o primeiro Dubcast de 2022. Mayara tá aí de volta, fala aí Mayara. Oi, gente. E o nosso convidado de hoje é ele, Michel Di Fiore. Fala aí Michel, como é que você tá, mano? Pessoal, e aí? Daí estamos começando 2022 já, ó. Começando com todos os papos, com toda a energia. Espero que todo mundo bem, todo mundo com saúde. E vamos que vamos, Com a porque tem terceira um ano dose ainda já, né? imenso para frente. Já tomei a terceira dose. Que Tomei no final bom. do ano, agora em dezembro. Eu acho que a minha Ah, previsão vai ser lá pra março ou abril. Nossa previsão era quando mesmo? Até tinha Ui, esquecido. Mas enfim, Michel, vamos diga. começar com Enquadramento aqui, senão vocês me veem torto. Não, é o contrário. Vamos começar Opa, pronto. com um padrão aqui. Fala pra gente como que você começou na dublagem, seus principais personagens, um pouco de você. Eu comecei a dublar, eu completei 20 anos essa semana como dublador. Eu comecei a dublar em janeiro de 2002, a gente está em janeiro de 2022, então já é um tempinho que não parece tanto tempo. Na verdade, falar 20 anos é meio esquisito para mim, mas é quando eu paro para pensar realmente que é, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, estudos que eu vi abrindo, estudos que eu vi fechando, pessoas que eu vi começando, pessoas que eu vi parando, aí realmente dá um peso pra gente de falar, realmente se passou 20 anos ali desse tempo todo. Eu comecei a fazer teatro mais ou menos com 8 anos de idade, sem querer, eu caí numa peça de teatro meio que por implicância, vamos dizer assim. Era um projeto escolar e eu comecei a tirar o sarro das pessoas que estavam sendo selecionadas para fazer essa peça. E aí eu achei que não ia ter papel para mim, então quem estava escolhendo era a professora e tal, e o último personagem era um cachorro. E ela me colocou para fazer o cachorro e eu que acabei entrando nisso e acabei ficando ali dentro do teatro, fazendo algumas coisinhas mais aleatórias e tal. E nesse processo eu criei um interesse por dublagem, era uma época que a gente estava começando a ter acesso, né, informações um pouco pela internet, um pouco pela mídia do que era a dublagem de uma forma mais ampla. E aí eu comecei a perceber que aquilo parecia muito com uma coisa que eu fazia, que era assistir filmes, né, infantis e repetir, decorar, assistir tantas vezes que eu decorava as falas e ficava repetindo isso para os meus amigos quando eles vinham para casa. Então, eu percebi que isso era um trabalho, comecei a ir atrás, e aí eu vi que dava para juntar isso com o que eu estava fazendo na época do teatro, e falei, poxa, de repente é isso que eu vou querer fazer. Ali eu estava nessa coisa dos meus 10 anos, mais ou menos, 10 para 11 anos, comecei a juntar dinheiro na época, peguei uma lista telefônica. A gente ainda não tinha muita coisa para achar na internet, mas peguei uma lista telefônica, que quem não sabe, era um livro amarelo gigante com o telefone de tudo que você tinha na sua cidade. Encontrei os telefones de alguns estúdios, liguei para esses estúdios, perguntei se algum ou outro tinha teste, se tinha algum registro, como que fazer para começar. Logo depois eu juntei um pouco do meu dinheiro e comecei a fazer esse curso de dublagem. Passei por ele, era um curso rápido, eu acho que cursos de dublagem não tem necessidade de serem muito longos. O meu curso, por exemplo, levou 1 mês e meio para ser feito, eram 6 sábados. E é isso, eu terminei o curso, né, peguei o meu certificado e comecei a ir para os estúdios para poder pedir aí sim, para fazer estágio, para fazer teste, fiz alguns estágios, fiz alguns testes, tomei portada na cara, e aí, enfim, começou a aparecer algumas oportunidades, comecei a trabalhar, passei por aquele processo de mudança de voz que normalmente homens, meninos passam, né, ali entre os 12 anos de idade, mais ou menos. Comecei a ter menos trabalho de novo, porque é uma voz que é um pouco indefinida para você fazer personagens, a menos que eles tenham aquela voz. E era uma época que ainda tinham adultos fazendo crianças, né? Não existia uma exigência naquela época para isso. Mas aí fui passando, fui fazendo algumas coisinhas, né? Menos, mas fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Depois eu fui pegando alguns papéis um pouco maiores e aí fui ganhando uma notoriedade não só para público, mas também para os estúdios, para os diretores. E aí fui ficando, meio que fui fazendo outra faculdade, depois meio que quase larguei, e aí comecei a ser aprovado em um monte de testes que estavam ali, isso já depois de 7, 8 anos já dublando, e acabei ficando no mercado.
né, nesse tempo, eu vim fazendo bastante coisa, e assim, uma pergunta que dói pra gente conta um pouco do que você já fez, porque a gente esquece, né? Você imagina que às vezes diariamente eu gravo 4, 5 personagens, pelo menos. Então, tento lembrar, normalmente eu pergunto qual é o tipo de programa que você assiste, né? Normalmente para pessoas que não conhecem muito dublagem, e aí eu vou tentando falar de acordo com aquilo que ela assiste, mas eu fiz, por exemplo, em animes eu fiz o Neji do Naruto, eu fiz o Genos do One Punch Man, ah, eu fiz o Sakurai no MMO Junkie, em games eu fiz o Sargento Riggs no Reading Agenda, eu fiz o O'Brien no Days Gone, fiz o Nathaniel no Age of Empires, em série eu fiz o Wes no How to Get Away with Murder, eu faço até hoje o Aaron do The Walking Dead, eu fiz o Jerome e o Jeremiah do Gotham, deixa eu ver o que mais. Tinha também um vilão do Lego Marvel Avengers, né? O vilão do Lego Marvel que eu fiz foi o do game, que era Isso. o Barão Zemo. Isso. Fiz em um dos games eu fiz o Barão Zemo, depois o outro eu não fui chamado, acho que mudou de estúdio, não deram continuidade com a minha voz, mas fiz o Barão Zemo no Mestres do Terror, né, que é um dos games do Lego. Eu fiz novelinha, né, fiz Violeta do Disney Channel, fiz Quase Anjos, que eu fazia o Thiago, fiz Austin Alley, que eu fazia o Austin, isso mais na Disney, né. Eu era bem fã dessa série. Austin Alley? Sim. É bem legal. Austin Alley também está comemorando 10 anos. Fiz um especial deles esses dias aí no final do ano agora. Aí você fala, caramba, passou 10 anos. Realmente, parece que eu gravei ele tem, sei lá, 2. Não parece tanto tempo. O tempo passa muito rápido dentro da dublagem. Verdade, A tipo, gente perde nossa, um eu pouco da assisti em noção. 2011, 12, caramba, hein? Pois é, eu gravei, eu vou fazer 33. Eu tinha isso, 20 e pouquinhos, né? A gente começou a gravar um pouco antes da exibição, porque normalmente a gente faz, né, para dar tempo. Algumas séries, hoje em dia tem séries que a gente grava na semana da exibição do episódio, que é para não vazar nenhum tipo de spoiler, né? Mas fiz bastante coisa. Fiz recentemente o Icarus no filme do Eternos, né? Tem bastante coisa no currículo. Às vezes eu não lembro tudo, mas puxando eu lembro, né? Aí dá para desenvolver um pouco mais especificamente um assunto ou outro. Recentemente saiu a segunda temporada do One Punch Man, que eu tô achando bem da hora. Eu lembro que Sim. quando saiu legendado, o pessoal criticou muito, mas, sei lá, tipo, eu não tô vendo assim tanto defeito. Quer dizer, não vi defeito nenhum. Eu achei que é uma outra pegada. Pessoalmente, eu acho que tudo bem, teve a troca de roteirista, né? Teve a troca de estúdio, é um processo um pouco diferente. Eu achei um ritmo mais lento a segunda temporada, porque, por exemplo, o lance legal do One Punch Man, da primeira temporada pelo menos, era exatamente satirizar todos os animes possíveis, né? Então, todos os personagens são baseados em outros personagens de outros animes, né? Ou animes. E aí cria-se um ritmo, porque é muito pouco episódio. É uma série que estourou com 13 episódios, né? Se eu não me engano, são 13, acho que o One Punch Man, né? 12, 13. E aí é isso, porque tem um ritmo. Então você fica frenético naquilo e você acompanha tudo aquilo meio que muito rápido. Se a gente parar para pensar, em 3 horas você basicamente termina de assistir, né? Os episódios, 3, 4 horas, maratonando tudo de começo ao fim. Essa segunda temporada ela tem um roteiro, ela tem uma história guia, né? Que é a coisa do novo vilão. E eu acho que para a quantidade de episódios que a gente talvez esperasse um pouquinho mais. Mas continua sendo legal, continua tendo as piadinhas, continua tendo a ironia. Mas sei lá, talvez eu sinta um pouco mais porque eu acho que o Genos e o Saitama aparecem menos nessa temporada. E a gente tinha um tempo de tela muito maior na primeira. É claro que é legal que outras pessoas fazem, tem outros personagens, mas eu acho que as pessoas esperam um pouco que eles apareçam mais. Nesse detalhe eu sou obrigado a concordar. Eles deram mais destaque pro vilão que tá caçando os heróis. E tipo assim, Isso. eu só vi o Saitama derrotar um vilão que foi ele, tipo, do jeito dele, né? Uhum.
Mas tem Eu acho que. Mas foi legal, é legal porque a gente não sabia. Na verdade, foi bem engraçado, porque a gente gravou One Punch Man em 2020. Então tinha muito tempo que essa dublagem estava na gaveta já. E aí a gente esperava, tipo, ok, terminou o ano de 2020 sem a gente ter nada na mão e tipo, vamos ver se sai. E aí lançaram no último dia de 2021. Né, que ok, é um momento legal e tal, muita gente maratonou, teve uma aceitação bacana, teve uma audiência bacana, mas era uma coisa que eu, por exemplo, quando assisti, já não lembrava mais nada do que tinha acontecido na série, né? Então foi legal também que eu falei, isso aqui eu não lembrava de algumas piadinhas, que foi um pouco diferente do que aconteceu na primeira temporada. A primeira temporada, acho que entre a dublagem e a estreia, não devem ter dado 6 meses, né? Então era uma coisa mais fresca, a gente lembrava de algumas coisas, mas aí a gente ficou praticamente 1 ano e meio sem assistir o que a gente tinha feito, né? E sem poder falar a respeito, por causa dos contratos. Eu comecei a assistir o One Punch Man mesmo por causa da dublagem. Eu tinha curiosidade de assistir, aí veio a dublagem, foi pro Netflix, aí tipo, pô, agora aproveita a oportunidade, né? Sim. Aí tem até uma coisinha que eu queria saber. Tem um momento na primeira temporada em que o Genos e o Saitama se conhecem, só que o Genos ele tá falando, o Saitama já não aguenta mais. Você passou por isso também? Não aguentava seu personagem falando tanto? Não, eu gosto de personagens que conversam, e a gente trabalhou com material muito bom. Porque o que me incomoda é quando eu vou gravar e o material da tradução ele tá muito ruim, porque aí você faz, né, tipo, como é que eu vou fazer para ajustar isso, né? Mas a gente tinha uma coisa bem legal ali do material que deixaram traduzido pra gente, e a gente tinha essa liberdade de mexer no texto, né? Em praticamente 90% do que vinha na tradução a gente tinha oportunidade de mexer. Eu lembro dessa cena, e essa cena eu não lembro se eu fiz em 1 ou 2 tacadas, eu lembro que eu gravei ela de uma vez só. Ela dava acho que 3 páginas de texto, pra você ter ideia, porque eu lembro de ter colocado na estante. Vou até perguntar depois pro diretor se ele lembra exatamente como foi esse contexto. Mas foi divertido, né? Porque tem muita coisa de entrar no on, de entrar no off, e ali ele conta um pouco do que ele tá buscando dentro dessa temporada, né? De falar com o Saitama e apresentar quem é ele. E é isso, tipo, ele tem basicamente 3, 4 minutos para falar quem é ele e pro público também. Então era aquela coisa que eu falei da jogada da primeira temporada, tudo era muito rápido, né? Você tinha um tempo muito curto para processar até as próprias piadas, mas você não enjoava, você assistia. E o Genos, ele tem uma comunicação um pouco mais seca, né? Então, quando ele entra para fazer, por exemplo, um monólogo, por exemplo, daquele, é bem divertido porque a gente tem um tempo de conexão maior entre dublador e personagem. Entendi. Aí, você tem alguma temporada de preferência, assim? Qual que você gostou mais e tal? Eu gostei mais da primeira. Exatamente por causa desse foco, né? A velocidade da série e os personagens, né? Os diálogos do Saitama são maravilhosos na primeira temporada. Todos os vilões são maravilhosos. É tudo muito bom. Falta... Eu não terminei de assistir a segunda temporada ainda, mas faltou uns vilões marcantes ali. Sim. Na primeira temporada tem aqueles caras que não querem trabalhar, derrubam prédios, tem... Eu não lembro o nome daquele lá, que é Rei do Mar, ou Deus do Mar. Aquele lá tocou o terror lembro, também. mas eu sei quem é. Eu lembro, mas eu sei quem é. Aliás, eu lembro, mas não lembro o nome. Então, mas eu acho que era essa coisa. Tinha muito vilão na primeira temporada. E eles resolviam um arco, às vezes, em meio episódio, um episódio e meio no máximo. E todos eles eram muito ridículos, né? Essa coisa que prende de você olhar que você não dá confiança, né? Eles têm a força, tem todo aquele poder, né? Aquela construção para lutar, mas ao mesmo tempo chega o Saitama que não tá nem aí com nada e simplesmente derruba todo mundo e fala, vou tomar um suquinho, né? Vou tomar um cafezinho, que nem o Yuri falava quando ele gravava. E é isso, você fala, mano, o que tá acontecendo, né? O vilão é super forte, destruiu um prédio, a cidade inteira, o outro foi lá com um soco e tipo, não teve nem graça. E é isso, beleza,
parte pro próximo e o próximo vai desenvolver um novo assunto e uma nova risada, uma nova comédia, e a gente vai puxar ali os heróis competindo entre eles, né? Porque tem muito isso no One Punch Man também, né? De um querer puxar o outro. Eu quero ser melhor do que o outro, e isso fica muito claro com essa questão do ranking, né, dos personagens, né? Um é nível S, o outro é nível B, por que o Saitama, que é fortão, tá lá embaixo e ele vai subindo, e o pessoal lá de cima sempre muito arrogante, e o pessoal do fã-clube aparecendo. Então, esse background que tem ali é muito interessante dentro da história. Outro desenho que você chegou a dublar também, eu e a Mayara, a gente curtiu bastante, é o Sem Maturidade Pra Isso. Sim, fiz o Josh. Isso. Fiz o Josh Que é também. dos mesmos criadores do Apenas um Não Show. apenas um show, né? Do apenas um show. Dá pra ver que os dois desenhos têm o nariz até parecido também. O traço é igual também. Sim. Esse desenho também foi muito louco, porque eu lembro quando eu fiz o teste dele, fiz um teste na correria, estava no meio de uma gravação. Ele já foi feito todo durante a pandemia, eu já gravei ele todo em casa, então foi muito engraçado, porque eu estava, sei lá, acho que nessa correria. Essa coisa de trabalhar em casa durante a pandemia é pior, assim, num ponto de tempo livre, porque basicamente eu levanto da minha cama, até a hora que eu deito na minha cama eu estou trabalhando de alguma forma, seja arrumando algum material, seja respondendo mensagem pelo celular. E essa série foi uma dessas, tipo, eu entrei rapidinho para fazer o teste, lembro de ter feito o teste numa parte da tarde, e aí uma semana depois, falei, você pegou e tal, eu falei, putz, que da hora. Por isso é que quando eu fiz o teste eu não tinha ideia de quão louco era. E aí depois fiz, né, fui começando a gravar e eu achava legal porque ele é um desenho para adulto, ele não é um desenho para criança. Então ele tem uma linguagem que é para adulto, ele tem coisas que já tem uma censura um pouco maior, né? Mas a gente gravava completamente sem censura. Então eu me divertia porque a gente podia falar, os diretores davam uma liberdade para a gente falar enquanto elenco ali muita coisa, e tinha uma troca de brincar, né? De a gente poder de repente mexer na piada um do outro, que era mais ou menos o que aconteceu no One Punch Man também, né? Embora diretores diferentes, a gente tinha essa coisa, né? No One Punch Man, como a primeira temporada era basicamente o Yuri e eu no microfone, o diretor fazia uma pirâmide em que a gente trocasse o conteúdo ali e um podia mexer no texto do outro para fazer uma fala funcionar com uma piada do outro. E a gente ia testando aquilo para ver se as pessoas davam risada. Se ninguém ria, a gente já mudava essa piada. Se o técnico, por exemplo, o técnico de gravação, né, o engenheiro de gravação começava a ter um ataque de riso, a gente falava, ok, é uma piada que vai funcionar para uma outra pessoa que vai assistir. E a gente mexia. E no Sem Maturidade Pra Isso, que até então a gente gravava com o título de Quase Lá, né? Você pode ver que na abertura do episódio ele tem o nome, né, do Quase Lá, mas ele ficou com o texto como Sem Maturidade Pra Isso. E é muito engraçado, porque ali ele retrata um adulto cansado, com problemas adultos, e num aspecto extremamente tiozão, que é uma vivência de um cara depois dos 30. Eu tenho mais de 30 anos, então, tipo, é um negócio que eu olho e falo, como assim? O pessoal já tá considerando a gente muito antiquado. Mas é muito engraçado, porque é bem isso, tipo, o cara chega na balada e procura um banco pra sentar, né? Hoje em dia eu sou bem desses. E vou dizer que já de tempo, quando eu tinha lá, sei lá, meus 25, 26, eu fui muito a baladas quando eu tinha 18, até 22, assim, eu até ia. Hoje em dia, eu já não tenho mais muita paciência, até porque eu trabalho o dia inteiro, fico cansado, chega final de semana, eu tenho que limpar minha casa, então, aquela coisa, eu quero encostar, não quero assistir um filme, porque tem muita gente que pergunta, você gosta de assistir as coisas? Eu falo, cara, eu trabalho com uma televisão na minha cara o dia inteiro. Então, tem horas que eu não quero jogar, que eu não quero assistir, eu vou jogar videogame, vou fazer outra coisa, mas claro, acompanho alguma coisa assim, mas não viciadamente como as pessoas pensam. E aí o Sem Maturidade Pra Isso traz bem isso, né? O cara que tá ali vendo como ele estruturou a vida dele por causa de uma cobrança, né? Da sociedade, a esposa dele, então tem essa coisa do relacionamento que já tá um pouco meio que, sei lá, estagnado, ficou aquela coisa já padronizada, a filha pequena, e eu dava muita risada gravando isso, porque o Josh, ele tem essa coisa de ser muito urgente, né? Ele tem essa coisa de ser muito animado. Então eu me divertia pra caramba, mexia no texto, fazia as piadas, né? Muita piada adulta mesmo, mas eu ria gravando e eu ria assistindo depois. Foi uma série que quando eu assisti também eu maratonei, eu assisti todos os episódios. E assim como One Punch Man, são poucos episódios, então tem que acontecer muita coisa
em pouco tempo, e aí que era o legal. Também acho que a primeira temporada é melhor do que a segunda, mas a segunda é legal, só que acho que perdem um pouco do foco no Josh também. Então eu vou sempre defender os meus personagens, porque eu gosto de vê-los, né, na tela, e eu acho divertidos, e são personagens muito bons. Porque tem personagem que a gente faz também que não é tão bom e que, tipo, ok, não, melhor não ficar tanto tempo ali, às vezes ele até morre na série, você fala, foi melhor pra todo mundo, né. Cara, tem um episódio que eu curto bastante do Sem Maturidade pra Isso. Acho que é o primeiro episódio da segunda temporada. O Josh acaba comprando. Tem que comprar um presente sem gênero pra filha. Aí eu compro o quê? Um soprador de folha. O soprador de ar. E a menina fica com aquilo correndo, né? Você disse que era pra comprar um presente sem gênero. Mas comprou, não comprou? E a menina não tava se divertindo, a Candice? Pra caramba. Eu sou mais. O meu favorito é. Não de cena do Josh, mas episódio assim que eu dei muita risada foi o episódio da primeira temporada que a Candice come doce no hospital. E que ela fica frenética. Eu lembro que quando eu gravei esse episódio, cada cena que a Candice passava correndo por causa do açúcar, eu perdi a concentração e tinha que voltar porque eu dava muita risada nesse episódio. A Candice é maravilhosa, e a Isa Guarnieri, que dubla ela também, né, faz um trabalho muito incrível naquele personagem. E eu me divirto pra caramba. É aquele episódio que ela consegue muito dinheiro vendendo ketchup na escola também, o que é outro episódio sensacional. Esse é da segunda, né, também, Sim. Que ela faz todo um tráfico dentro da escola ali pra vender ketchup, né, e aí ela queria, eu não lembro o que ela queria comprar, mas eu lembro que Ela queria um drone. Era o drone, era isso mesmo. Mas no lugar pra poder disfarçar e tudo mais, pra não ser descoberta, ela foi e fingiu que queria comprar uma bicicleta de ginástica pro professor e foi exatamente o que aconteceu. Sim, e aí eles começam a juntar o dinheiro todo lá, e aí no final das contas é o que eles acabam fazendo, né? Sim. Porque, sem dar spoiler, mas é bem legal. Os personagens são muito bem construídos, né? O professor, por exemplo, dá muito contraste contrário com o que o Josh leva. Sim. Né? Porque ele é todo zen, né? Todo Hare Krishna, que nem o povo fala, né? E aí tem isso, porque ele não tá nem aí com esse ritmo, deve ter mais ou menos a mesma idade do Josh, né? Enquanto ele tá lá preocupado, porque mesmo a esposa dele, ela tem uma coisa de ser frenética, mas ao mesmo tempo ela quer a todo custo ser cantora, né? Então junta lá com essa coisa de eles morarem com os amigos deles, e eles têm urgências, mas eles têm ideias diferentes do que eles estão buscando. E basicamente eu acho que o Josh não tem ideia de nada, né? Ele simplesmente vive o dia e qualquer coisa que aparece na frente dele, ele quer aquilo naquele momento, como se fosse, por exemplo, um soprador de ar. Porque ele não comprou um brinquedo pra Kenzie, né? Era uma coisa tipo, olhei e sempre quis ter um soprador de ar. Acho que não, aqui no Brasil não tanto, mas acho que lá fora muita criança quer brincar com um soprador de ar, né? Eu acho aquilo completamente inútil, mas enfim. Tipo, você vai pegar sujeira e jogar pra outro lugar. Eu não entendo muito bem, mas acho que eles devem saber o que fazem. Eu acho que deve ser mais rápido, mas é que eu acho, não sei como funciona exatamente, embora eu já vi usando. Aqui perto de casa tem um parque que eles limpam com um soprador de ar desse, e eu tava olhando uma vez um cara limpando a quadra, e era exatamente isso, ele usava a quadra para tirar as folhas que tinham caído lá no outono, na quadra, só que enquanto ele jogava o ar para limpar para um lado, as que estavam do lado iam espalhando de novo, então tipo... Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Realmente, ele é ótimo, mas ele tem uma vazão dentro de um pequeno espaço. Eu não sei se vale a pena... É que tudo bem, né? A vassoura você tem mais trabalho manual. Aquilo você só vai guiando, mas... Não sei. É um brinquedo sem gênero, né? É um brinquedo que qualquer criança pode brincar com soprador de ar. Não, uma criança não pode brincar com soprador de ar, né? Mas é a graça do desenho. Né? Eu acho que assim, pelo que eu lembro, o trabalho do Josh era instalar TV, fazer serviços... Isso, instalação de TV a cabo. Só que aí ele tem a profissão secundária dele, assim, que é designer de games. Ele cria jogos independentes. O que eu acho bem da hora também. Sim. É muito bacana, o jogo dele era super legal, inclusive, mas teve aquele problema do investimento, ele acaba perdendo, bom, sem muito spoiler, né? Mas acontece muita coisa e ele não consegue levar o sonho dele adiante. O pessoal ele tem... dos jogos de subir a escada. O pessoal ele tem assim um trabalho
um trabalho, mas tem aquele sonho artístico que eles correm atrás. A esposa do Josh, por exemplo, tem o seu trabalho, mas ela também tem a banda com a melhor amiga. Tanto que Isso. tem até um episódio que eu gosto bastante também, onde elas criam uma música sobre machismo, assim, e tal, só que tem um país machista onde eles entendem tudo errado, aí eles acabam gostando. E a música rola de um jeito assustador. Aquele episódio é bem da hora, tipo, meio que lutando contra o machismo, de uma forma engraçada. É o que elas ficam presas depois? Sim, No porão? Aí o Josh e a Candace encontram um monte de mulheres que estão na cadeia porque não riram da piada dos maridos. Tipo, what the fuck? Que merda é essa? Mais comum do que imagina. Talvez ali seja só uma metáfora, né? O que aquilo não pode dizer? Eu acho que todo desenho é uma grande metáfora. Preciso assistir umas 10 vezes para achar coisas novas ali. Mas ele é maravilhoso. É um desenho que eu acho que devia vir, sei lá, cada 6 meses, mais 6 episódios. É muito bacana, é muito legal. Mas é para adulto, né? É sempre importante reforçar que não é um desenho para criança. Sim. Aí, tipo assim, tem alguma previsão, assim, da terceira temporada que eu tô esperando bastante, assim, querendo que saia. Na verdade, eu nem procurei para ver se ia sair alguma coisa em relação. Normalmente eu procuro lá fora, né? Dublagem não teve nada, a gente não chegou a fazer nada dessa série. Mas eu, na verdade, não lembro se eu cheguei a procurar e tal na época que saiu a segunda temporada, mas eu acho que não tem nada ainda muito certo. Muita coisa ficou incerto durante a pandemia, né? Essa coisa de coisas de produzir, muita coisa parou, muita coisa voltou, mas de uma forma diferente. Não sei muito bem como é que ficou a questão do mundo da animação. Mas tem animações até que saíram muito rápidas, né? Talvez elas tenham sido fracionadas só no lançamento. Mas essa não tem qualquer previsão, por enquanto, que eu esteja sabendo, né? O mercado de games também teve uns probleminhas por causa da pandemia, tanto que tá lançando até pouco jogo, inclusive. Michel, só pergunta. Diga. Não, eu ia só aproveitar o gancho sobre a pandemia. Como foi para você trabalhar em casa? A construção, personagem, adaptação? Como foi isso para você? Foi muito tranquilo, vou dizer. Porque, na verdade, o que aconteceu? A pandemia para a dublagem, ela começou mais ou menos junto com a pandemia universal. A gente parou de dublar no dia 19 de março, né? Inclusive, eu ia viajar, eu estava com a mala pronta para viajar no dia 20, quando fechou absolutamente tudo. Eu ia dar uma arriscada, porque eu faço aniversário no dia 21, ia passar meu aniversário e ele assim, fechou tudo, deixou, cancela, vai tentando ver o que você vai acontecer com o seu dinheiro, enfim. Só que a gente achou naquele momento em que, sei lá, a gente ia ter uma pandemia ali, né, tipo, muito rápida, e que em 15 dias, uma semana, 15 dias, a gente ia voltar a trabalhar lindamente como se nada tivesse acontecido. Vou dizer que até de uma ignorância... Alguns meses, pelo menos, né? Não, a gente achava que ia ser 15 dias mesmo, sabe assim, tipo, parar, vamos ficar 2 semanas e tal, e depois a gente volta, porque já deviam ter um controle um pouco maior, e a gente não tinha noção. Falando basicamente há 2 anos, a gente continua dentro de uma pandemia, flexibilizado ou não, a gente está dentro de uma pandemia e é desesperador, né? E ok, a gente parou, a gente cumpriu daquela semana ali, tal, algumas pessoas ainda trabalharam tipo segunda e terça, isso foi no final de semana, né? Segunda e terça ainda foram, porque tinha umas coisas que estavam em andamento para se entregar, né? Acho até que os clientes também pensaram que seria uma coisa muito rápida, e aí a gente parou. E aí seguiu basicamente o final de março. Em abril a gente ainda estava meio que esperando, muita coisa estava parada, aparecia um trabalho ou outro que alguém pedia pelo amor de Deus pra gente ir, a gente falava que não ia, outras pessoas iam, e aí a gente começou a ver que aquilo não ia acabar tão cedo. E começou a se falar em dublagem remota, começou a se falar em vamos trabalhar de casa. A gente tinha uma resistência ainda em relação a isso, porque era uma coisa que ia ser emergencial, mas que não poderia ser feita de qualquer jeito, né? Precisaria ter uma qualidade, como que o cliente ia lidar com esse material, o cliente ia determinar se sim ou não, porque cada um tem um microfone, cada um tem um espaço, cada um tem
tem gente que não tinha espaço, né? Cada um tem uma acústica, o tipo de microfone é diferente, é distanciamento, gente que mora em apartamento com obra em cima e embaixo, vizinhos, tudo isso conta para uma dublagem remota. Então tudo isso foi conversado meio que muito rápido e isso foi levando, ok, tipo, vamos poder trabalhar em casa. Eu, como já gravava locução de casa e eu já fazia algumas narrações e tal, eu tinha um equipamento básico que eu gravava do meu escritório, daqui, né? Eu tinha um eyeball, que é um negócio que a gente põe em cima do microfone, cria-se um isolamento acústico, e eu gravava com aquilo, porque eram coisas que davam para fazer. E aí, quando a gente foi começar a fazer teste de áudio para ver se dava para dublar, a gente descobriu que existia um problema muito grande para todo mundo. Então, a gente tinha que achar uma melhor acústica. Eu, como tinha um espaço aqui na minha casa, um pouco... eu tenho uma edícula na minha casa, né? Eu peguei um espaço ali pequeno e tive que comprar espuma. E aí, putz, não tem loja, Mercado Livre, né? Você vai lá e vai comprando tudo online, comprando cola. Então, final de semana, eu mesmo colando espuma lá na parede. Eu tinha um outro computador que eu tinha comprado para ser um PC gamer. Tive que tirar a função dele, desinstalar Steam, desinstalar tudo, para ele ter a capacidade de rodar esse material. Então levei ele para lá, montei o meu estúdio, comprei um outro monitor, né? Fui comprando cabo para fazer o cabeamento de internet, que eu tenho, por exemplo, a minha fonte de internet é no meu escritório, né? Esse estúdio está numa outra casa, então eu tenho, por exemplo, um fio de internet passando por todo o meu quintal, minha área de churrasqueira, todo por cima da casa para poder conectar o computador lá, para poder trabalhar. E aí a gente foi começando a ver o que dava para fazer, os estúdios testando produtos, a gente começou gravando via Skype para receber o áudio, mas aí começou e outro programa para receber o áudio, o Skype pelo vídeo. Depois a gente conseguiu achar alguns produtos que eram feitos direcionados para isso, outros que eram conferências que chegavam melhor e tal. A gente hoje tem trabalhado numa forma meio que estabilizada, mas muito longe do ideal, né? Por exemplo, a internet aqui no Brasil ela é muito ruim, mesmo ela sendo boa. Então, tudo chega muito atrasado. Então, o tempo que antigamente a gente gravava e o diretor já aprovava, hoje o técnico de áudio, o engenheiro de áudio, ele tem que colocar tudo de novo em sincronismo para depois a gente checar se deu tudo certo. Então, leva-se muito mais tempo. Para quem... Muita gente aprendeu a dublar durante a pandemia, né, com alguns estúdios e tal, começou a trabalhar dessa forma. E o formato é um pouco diferente do formato da gente trabalhar, então é isso. A gente tendo que lidar, tem gente que grava com texto no celular porque o monitor é pequeno, então vai lá com o celular na mão subindo o texto para tentar ver e não consegue marcar com uma caneta como a gente marcava no texto. Para mim foi uma coisa razoavelmente tranquila, porque eu me desesperei num primeiro momento, mas falei, ok, eu tenho parte do equipamento, o meu dinheiro estava acabando, estava ficando curto por causa da pandemia, a gente não sabia como voltava, então eu tive que começar a fazer investimento com o que eu tinha em mãos, gastar um pouco do que eu tinha ali, porque assim, até então, quando a gente começou a perceber que o negócio ia ficar sério, a gente não sabia se a gente ia ficar de fato 15 dias, porque já não tinha mais uns 15 dias, a gente já estava ali há 1 mês e meio, se a gente ia ficar 3 meses, se a gente ia ficar 1 ano, e basicamente quase 2 anos depois a gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir, vai viver disso, né? A gente não sabe se isso vai piorar, se isso vai melhorar, mas durante esse processo todo a gente foi se adaptando e ok, a partir do momento em que a gente começou a ter trabalho, a gente começou a ter pelo menos um respiro de falar, ufa, né? Dá pra poder viver, porque assim, era uma situação que a gente não sabia se ia ter dinheiro, trabalho, pagamento, e quando seria. Então poderia a gente não estar trabalhando em casa e até hoje, sei lá, eu ia ter que estar saindo para pedir ajuda de parente, para fazer outra coisa, sei lá o que eu ia estar fazendo, alguma coisa eu estaria fazendo, né, para poder sustentar a casa e tal, né, eu sou provedor da minha casa, então era muito complicado, mas a partir do momento que a gente começou a ver que dava certo, a gente meio que deu uma aliviada, mas nesse primeiro momento a gente falou, e aí, tipo, beleza, eu tô investindo, eu, graças a Deus, tinha uma condição legal para investir, tinha um espaço para investir, mas muita gente a gente sabe que não tinha nem de onde tirar para comprar equipamento, ou mesmo de montar estrutura, né? Tinha muita gente que gravava, por exemplo, dentro do guarda-roupa, que hoje em dia conseguiu comprar uma cabine, por exemplo, acústica para montar em casa, mas foi uma montanha-russa, né, esse processo. Hoje, quase 2 anos depois, uma vez que esse formato funcionou, para a gente até ficou meio que cômodo, vamos dizer assim.
ao mesmo tempo que todo mundo manda trabalho a hora que for, e isso para a gente ter um controle de vida é um pouco ruim, porque eu preciso ter um momento em que eu desligo do meu trabalho e vou tomar meu banho, vou jantar. Hoje em dia isso não tem mais. Às vezes você está jantando já quase 10 horas da noite e alguém pede uma correção para você, porque supostamente você está com um estúdio na sua casa e você faz. Antigamente não, antigamente tinha que agendar para a gente ir num estúdio para fazer essa correção. Então essas coisas facilitam por um lado, mas tira um pouco do controle da sua vida por outro e tal, e não é tão simples quanto falar, é só não fazer. Né? Mas foi uma adaptação muito de altos e baixos, então por isso que eu falo que é uma montanha-russa, que a gente realmente subiu e desceu, mas graças a Deus, assim, a gente conseguiu de uma forma trabalhar, todo mundo foi trabalhando. Quem estava com uma condição um pouco menor, a gente fez o projeto Alô ano passado, então deu para arrecadar um dinheiro bem legal para poder montar estruturas para essas pessoas, para poder comprar microfone, para poder comprar notebook, para poder alugar computador, porque algumas pessoas alugam o material, né? Para poder comprar material para fazer biombo, para pôr atrás para fazer isolamento acústico, né? Comprar fone de ouvido, tudo isso foi revertido para essas pessoas que realmente precisavam de um auxílio financeiro de fora, e aí sim dar uma condição mínima para que ela pudesse trabalhar. Foi muito intenso, né? Parece, às vezes contando parece intenso, mas foi muito mais do que parece, porque a gente não tinha muito tempo, né? E ok, a gente não só para montar, para a gente poder ter um trabalho, que a gente não sabia como que ia ser, como os estúdios tinham que entregar o trabalho dublado, porque teve muito cliente que disse que ia esperar um pouco o trabalho, mas começou a não esperar mais depois, né? Começou outros clientes e tal, então começa a virar uma competição de mercado de quem é que vai ter trabalho dublado. E aí, daqui a pouco, todo mundo precisou, porque eu tive a impressão que os clientes também acharam que ia ser coisa de 15 dias. E não foi. A gente teve uma pandemia absurda mundialmente, né, que influenciou setores e tal, e que até hoje, né? Mas a gente está seguro dentro de uma condição de, ok, nós temos a possibilidade de trabalhar, a gente tem a possibilidade de entregar o material, a gente tem a possibilidade de pelo menos, sei lá, 80% do material a gente dublar de casa, e aí sim, das pessoas assistirem, dos clientes entregarem o material. Então é esquisito ainda, mas a gente não sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Por enquanto tem dado certo. Tem uma coisa que eu queria perguntar também. No início da pandemia, quando estava começando a ter esse negócio de home studio e tal, não sabia se a qualidade ia ser a mesma ou se ia ficar igual, mas com uma leve diferença e tal. Eu vi, assim, alguns dubladores sendo contra dublar no estúdio, dublando só em casa. E tinha aqueles que se recusavam a dublar em casa e iam só pro estúdio, mas com máscara, protegido, assim, e tal. Aí tem dublador, assim, que falava sobre os equipamentos do estúdio estarem sendo higienizados, só que tinha aqueles que falavam que não estavam sendo higienizados. Assim, no seu ponto de vista, para você, eles estavam sendo higienizados ou não? Tava do jeito que tava? Olha, o problema aí, na verdade, em grande parte, não era nem uma questão de vou ou não vou, era uma questão mais de briga política mesmo. Era uma questão que foi ali de divisão de pessoas de um lado, pessoas de outro, e enfim, cada um ali tem uma visão política que vai brigar por sim ou não. O que eu entendo em relação a isso, o meu ponto de vista em relação a uma pandemia, a gente teve momentos em que a gente podia gravar fora de casa, né, e gravar num estúdio, e momentos em que a gente poderia gravar remotamente. Quando a gente teve o pico da pandemia, né, o primeiro pico e depois o segundo pico no começo do ano passado, pós o carnaval, ali por volta de março de novo, eu estava achando que já dava para viajar aquela viagem que eu ia fazer um ano antes e que eu tive que cancelar tudo de novo um dia antes com a mala na mão, e eu já aprendi que não é para eu viajar mais no meu aniversário durante a pandemia. Aconteceu de a gente ter um momento de seguro ou não. Por exemplo, se a gente for considerar esse momento em que a gente está agora, a gente está tendo um belo de um surto novamente. E talvez se torne uma terceira onda, que a gente de repente já não está tendo tantas mortes, tantos casos, exatamente por uma questão da vacina, né? A gente está no momento
diferente, mas as pessoas estão sendo contaminadas. Hoje eu conheço 30 pessoas que estão contaminadas com Covid. Hoje. 30? Pessoas com quem eu tenho 30. Pessoas com quem eu tenho um convívio eventual. Então, o que acontece? Quando você fala, por exemplo, de trabalhar remotamente, se você for falar de questão de qualidade, não tem o mesmo padrão de qualidade de você gravar num estúdio. Mas a gente considera que a gente está no momento de pandemia. Então, nesse momento de pandemia, a gente vai levar esse trabalho de uma forma emergencial. Se o estúdio ele solicita que algum trabalho seja feito presencialmente, eu tenho o direito de falar se eu vou ou se eu não vou. Eu fui gravar alguns programas durante a pandemia, em minoria, eu acho que eu gravei 10% do que eu trabalhei nos últimos 2 anos presencial. A grande maioria foram ou games ou filme de cinema que exigem que seja uma qualidade de microfone diferente e tal, que o meu microfone e meu espaço de repente não proporciona. E teve coisas que eu acabei gravando, cinema não, mas game, por exemplo, dependendo da plataforma para onde ele vai, por exemplo, game para celular, eu cheguei a gravar de casa, e tudo bem. Existe aí, claro, uma questão de, por exemplo, se você não vier, você não... Bom, se eu não puder ir, e se for uma exigência única, eu não vou fazer, e paciência. Eu perdi game, por exemplo, porque no pico da pandemia eu disse que eu não ia sair de casa. Né? A gente não estava vacinado, a minha avó mora comigo, ela tem uma certa idade, era um risco muito grande de eu arriscar uma vida, né, ou 2, ou de uma família, ou de quantas pessoas fossem, por uma questão de um trabalho e que, infelizmente, a gente acaba dizendo, tipo, desculpa, não vou fazer. E outra pessoa, de repente, vai. Né? Pessoas que andavam de ônibus para ir estúdio, muita gente se recusou a trabalhar presencialmente, né? Porque tinha que ter um contato, tinha que pegar um táxi, tinha que pegar um Uber, né? E aí, de repente, tem uma exposição um pouco maior. Puxa, ok, tomamos a vacina, passamos a segunda onda, vamos falar da segunda metade do ano passado. Alguns estúdios começaram a voltar e tal. Se não existiu a exigência ainda, muita gente continuou trabalhando em casa. Tem gente, por exemplo, que fala que nunca mais vai sair de casa. Ok, eu acho um pouco extremo, mas aí se o estúdio vai gravar um produto que de repente precisa ser gravado presencial e se existe uma condição de a gente sair para gravar esse programa, se eu digo que eu não vou, é uma decisão minha, eu não posso culpar ninguém depois. Mas estamos numa onda muito grande, então o estúdio quer, eu posso dizer que não. E aí eu acho que é de bom tom o estúdio não exigir que eu vá, e eu também não posso reclamar, vou usar de bom tom, ser substituído por uma outra pessoa. Né? E isso aconteceu. Teve, que nem filme que a gente gravou trailer, que de repente foi uma pessoa X gravar, e aí depois, mas a gente vai gravar o filme presencial. Putz, mas presencial eu não vou e tal, e ter que substituir a pessoa, né, no determinado momento. Então é tudo ainda muito incerto. Eu acho que uma coisa que conta a gente deve ter bom senso, tanto o dublador para entender quando ele consegue ir ou não por uma coisa de uma questão pessoal dele, o estúdio tem um bom senso de quando exigir, se é uma coisa necessária ou não neste momento de pandemia, que a gente ainda está em pandemia, entender que sim, existe uma diferença de qualidade de som. A dublagem do Home Studio ela não é 100% perfeita, ela tem uma diferença muito grande de microfone, digo por experiência própria, de um estúdio para o outro. Tem estúdio que eu escuto o meu microfone extremamente abafado, porque de repente o trabalho de pós ficou 80 vezes mais difícil, né, da mixagem, do pós de áudio. Então, claro que isso tudo encarece, isso leva mais tempo, e tem trabalho que você tem tempo para fazer, tem trabalho que não tem, que tem que ir meio que vai assim, tá dublado, beleza, bora. Né? Até a questão de elenco mesmo, né? Hoje em dia teve muita gente que começou a trabalhar com elenco e, cara, não vamos ser hipócrita. Tem dubladores que são muito bons e rápidos, tem dubladores que são muito mais fracos. E às vezes tem coisa que dá tempo ou não. Não quero dizer que nenhum não seja talentoso, mas isso é uma engrenagem, isso é uma indústria, isso é uma empresa. Você tem que trabalhar dentro de uma linha de produção, né? Então, em relação à pandemia, tem todo esse aspecto. Mas também a gente teve essa questão de briga política. Teve gente que bateu o pé. Tem gente até hoje que tem home studio e fala, não vou gravar no home studio, vou gravar presencialmente, porque, enfim, envolve uma questão muito grande de política, de negacionismo, se a vacina funciona ou não, se isso existe ou não, e tal, e é uma coisa muito delicada para a gente tocar no assunto, mas engloba como qualquer conversa de mesa de família, né? Então,
A pandemia, o que eu entendo a gente está em um estágio e num estado de emergência ainda. A gente está fazendo, claro, melhora as coisas, a gente vai se adequando conforme a necessidade e conforme o bom senso, né? Mas aí começa um extremismo demais. Por exemplo, nesta semana especificamente, embora eu até tenha uma gravação presencial, eu estou suspendendo as minhas gravações presenciais porque o risco de eu pegar Covid é muito grande, até pelo que eu tenho visto das outras pessoas. Então parei, não estou indo no supermercado e tal, e vou segurar um tempo de novo. Putz, melhorou as coisas em março, fevereiro, aí eu vou voltando para fazer coisas pequenas. Acabou a pandemia, aí a gente reconversa e a gente vê o que tem que fazer. Né? Tipo, eu acho que não dá para a gente tomar uma decisão de certo ou errado e não dá para a gente tomar uma decisão tão emergencial a ponto de eu ter a razão absoluta do que está certo e o que está errado. Eu posso estar errado, mas eu acredito que quando tiver zero pandemia, assim, eu acho que vai voltar tudo ao normal. Claro que ainda vai ter... Eu acredito que vai ter home studio também, mas acredito que os estúdios vão estar lotados também. Lotado não, mas assim, com mais gente como antigamente. Eu acho que é a tendência, até por uma questão de qualidade. Mas eu acho que não vai ser uma coisa muito fácil de tirar as pessoas de casa. Sabe, tipo, por visão. Se eu for falar por mim, eu acho que tem que voltar tudo realmente pro presencial, né? E ali realmente a gente trabalhar como a gente trabalhava antes da pandemia, porque é assim que o mercado foi estruturado para ser. Né? E assim, porque a gente está falando de home studio, teve uma galera que construiu um estúdio muito bom dentro de casa, que gastou 50, 80 mil reais. Né? E porque tinha uma condição para fazer isso, porque queria, porque trabalha com locução, porque já tinha uma coisa mais ou menos estruturada e que tipo, beleza, lindo, né? Investiu tipo 10 mil, mas já tinha uma estrutura ali que valia 40. Então bacana. Mas como eu disse, tem muita gente que tem uma cabine, tem muita gente que está dentro de um guarda-roupa ainda, que funciona dentro da gravação, tem um microfone bom, não é um microfone ferradão para gravar cinema, mas tem um microfone bom. E aí a gente tem que pensar que, se isso vai virar uma realidade, como home studio, depois, não vai ser na base da gambiarra. Então aí a gente vai ter que ter um estúdio com uma estrutura muito grande, com protocolos muito grandes, com muita coisa que vai ter que se mexer, que vai ser uma novidade, e que a gente vai ter que bancar. Então eu acho que talvez a tendência ainda no começo exista uma resistência e talvez aquilo vá mudando, e eu acho que o home studio fica de repente para algumas situações, para alguns projetos, mas eu acho que a maioria volta presencial para o estúdio. E é um processo até mais fácil e tal. É menos cômodo, claro, é lindo trabalhar de casa, não gastar estacionamento, não gastar gasolina, não ter que almoçar fora, Vantagem. porque é um custo, é uma vantagem muito grande. Mas, ao mesmo tempo, tem outras coisas, tem outros equilíbrios, e não só isso, né? Você precisa entender como funciona o seu mercado de uma forma, você precisa ter um selo de qualidade daquele seu trabalho, né? Eu vi muita gente trabalhando durante a pandemia que eu não faço ideia de quem é, isso não é uma coisa ruim, mas é um trabalho que está sendo feito de uma forma certa, né? Nós temos regras dentro da dublagem. Né? Nós temos uma profissão protocolada. Embora seja um trabalho de ator, a gente tem algumas regras para seguir, sejam elas éticas, ou sejam elas artísticas, ou sejam elas de convivência. Então, tudo isso se perde um pouco nessa questão do remoto, e claro que tem sempre alguém querendo fazer um oba-oba, né? Antigamente, quando a gente estava ali, a gente estava vendo se alguém estava fazendo alguma coisa errada. Agora, cada um na sua casa não tem muito como ver. Né? Outra coisa que eu queria perguntar, você falou sobre, no caso de cinema, ter que dublar presencial. No caso do filme do Mortal Kombat, você dublou com o Bilal presencial ou foi remoto? Gravei presencial. Eu gravei o Kung Lao uma semana antes de eu ir a essa viagem que eu não fui, que era uma semana antes de começar o segundo surto da epidemia, porque a gente gravou Mortal Kombat, acho que foi entre final de fevereiro e começo de março. Mas o trailer eu gravei em casa. O Mortal Kombat era um filme que eu queria muito participar, porque eu sou muito fã da franquia.
Então, quando eu soube que ele veio, né, quando o Diego comentou comigo, porque ele foi autorizado pela Warner a passar o meu nome para que eu ajudasse ele com algumas coisas de termos do jogo, foi uma coisa que foi muito legal. Então, eu fiquei sabendo ali, eu não sabia se eu iria fazer até então o filme nesse momento, mas aí foi chegando o material, ele foi conversando, e aí o Diego mexeu na escalação, e aí ele falou, ó, vou te colocar para fazer o Kung Lao, vamos ver se vai funcionar. E aí era primeiro no trailer, a gente não sabia se depois do trailer teriam testes para os personagens. E aí sim a gente vê se de repente ia fazer ou não, porque acontece muito, a gente às vezes é selecionado para fazer um trailer. Trailer normalmente vem com muita urgência, às vezes ele chega na semana, às vezes na metade da semana e ele tem que ir embora 2 dias depois, seja com quem for gravado, porque já tem que ter essa ação de marketing, não tem muito aviso prévio. E aí, ok, fiz o Kung Lao, depois, na verdade, eu acho que não teve testes especificamente de ator, teve, acho que, testes de vozes, né, foram mandados registros para aprovação fora, e aí, nessas aprovações, que o cliente definiu quais eram as vozes mesmo, aí a gente acabou fazendo o filme. Mas ali era uma coisa que, assim, eu não estava gravando, porque já estava começando o segundo surto ali, eu não estava gravando presencial, mas aí a gente fez um combinado. Então, tipo, por exemplo, um filme de cinema, se a gente fosse gravar num ritmo normal, terminou um entre o outro, terminou um entre o outro. Hoje em dia, não, a gente precisa ter toda uma questão de higienização nos estúdios. E aí, nesse estúdio que a gente gravou, que foi na Macias, eles limitavam a 2 dubladores por dia para gravar, então ia um de manhã, tinha um tempo imenso de higienização, e aí entrava o outro dublador, só que aí a gente não entrava, não falava com o diretor e com o técnico na técnica, a gente passava por eles com a sala fechada, entrava no estúdio, só conversava pelo fone e falando pelo vidro, então não tinha muito contato ali. E assim, cheguei correndo na hora da escala, desci do meu carro, entrei no estúdio, fiz o filme, álcool em gel, máscara, touca, né, lisoforme no ar, tudo, e saí. Isso me dava uma garantia? Não, claro que não falando do estúdio, mas não, eu acho que em estúdio nenhum tem 100% de garantia que não vai acontecer nada, até porque a gente trabalha num ambiente fechado, com ar-condicionado. Então, minha visão, tá, não estou falando que isso seja uma verdade, na minha visão, o ar que fica, ele fica ali, né? Então, se de repente eu entro com Covid, por exemplo, se eu fico resfriado, eu espirro ali dentro, ele fica circulando. Então, não sei até onde isso é seguro. Acredito que até hoje ninguém tenha pego de fato Covid dentro do estúdio gravando, porque sim, teve uma higienização, teve um cuidado de medir a temperatura antes de entrar no estúdio, de você preencher um formulário muito grande se você está com algum sintoma nos últimos 5 dias. Então isso controlou. E esse filme eu fui gravar lá presencial, teve todo sim o protocolo de segurança, deixaram tudo muito limpinho. Mas foi isso, tipo, a gente foi, gravou e saía correndo. Não tinha almoço junto, não tinha abraço, não tinha cumprimento, e preenchendo o protocolo e tal, todo esse esquema. E os de cinema, na verdade, todos eu acho que foram gravados dessa forma, durante todo o ano e do outro ano, mas assim, cada vez mais controlando a quantidade de pessoas dentro da empresa e tal. E outras épocas, ok, você fala, ok, nessa época eu tô me sentindo confortável para ir fazer, e outras épocas, tipo, não, esse filme eu vou deixar passar, infelizmente eu agradeço o convite, agradeço a escalação, mas não vou fazer porque não me sinto bem em passar do portão para fora, né? Principalmente essa questão antes da vacina. Quando eu gravei Mortal Kombat eu não estava vacinado, né? Mas fui dentro dessa questão de protocolo e falei, a qualquer momento, se de repente eu perceber que alguma coisa está muito arriscada, eu volto. Mas eu tenho a vantagem, eu tenho o meu carro, então eu parei o carro na frente do estúdio, não tive que pegar um ônibus, por exemplo, não tive que pegar um táxi para saber e me preocupar, será que o taxista passou uma higienização aqui e tal, como é que foi isso? Então ali eu tinha um controle maior, as máscaras eram minhas, entrei na hora, fiz a escala, fui embora. Mesmo durante os ensaios eu colocava a máscara, eu só tirava a máscara na hora de gravar o filme mesmo, de colocar o diálogo, porque com máscara não dá, que o áudio abafa, né? Mas dentro desse jeito. Depois, ok, melhorou um pouco, a gente foi tomando vacina, dava para fazer algumas escalas mais tranquilos, embora ainda todo um protocolo de segurança, de não pode ter mais de que X pessoas dentro da empresa, álcool em gel em todo lugar, máscara em toda a dependência, só tira na hora de gravar. E agora pode ser que volte mais uma vez com isso, pra gente tomar um pouco de cuidado de novo. Esperar todo mundo tomar a terceira dose, ver como é que vai ficar também. Outra pergunta sobre o filme do Mortal Kombat. Como espectador,
Eu ouvi falar bem mal do filme, nem cheguei a assistir ainda, eu tô criando coragem para assistir. Como espectador e fã, o que você achou do filme? Eu acho muito delicado essa questão de todo mundo reclamar, porque primeiramente a gente envolve gosto. Mas aí vou explicar a minha visão em relação a isso, que é muito parecido com o... Eu sou muito fã de game, né? Então eu assisti a semana passada o Resident Evil, né? Welcome to the Raccoon City. E eu acho muito parecido a mesma relação entre os dois. Isso aí, vou tentar não dar spoiler em relação a isso. Eu acho que o filme é muito interessante para quem é muito fã do título. Por quê? Ele retrata um momento que é muito antes do que acontece antes do torneio, que é onde se passa o Mortal Kombat 1. Mesmo os jogos, a gente só tem uma noção do que aconteceu em relação a isso 10 Mortal Kombat depois, que a gente começa a ter histórias grandes, né, os modos histórias mesmo, que vão contando algumas coisas pra gente. Então, a gente entra ali querendo ver coisas icônicas que a gente não vê. Mas a gente tem momentos interessantes. De repente, ok, é um filme que tem um ritmo mais lento, porque o Mortal Kombat, que eu tenho a impressão daquele filme, é que ele foi roteirizado para ele ter uma sequência meio Marvel de si, assim, sabe? Ele é um filme para ele ter 20 títulos, porque aí ele vai conseguir trabalhar muito bem a história de todos os personagens. E aí vai ser uma coisa muito legal. Ele é um filme, para mim, que é um filme de introdução e de explicação antes de ser um Mortal Kombat que a gente conhece. Como eu jogo e eu conheço as histórias de todos os filmes e de todos os jogos e tal, eu acho muito interessante, eu acho legal, eu acho que os personagens estão bem construídos dentro do filme, acho as atuações boas, acho que existe uma coisa... É que hoje em dia, com a internet, todo mundo vira o crítico de absolutamente tudo, né? Todo mundo é especialista em absolutamente tudo. Então fica um pouco difícil da gente começar a equilibrar. Mas não é um filme que eu achei que fosse um filme do ano, sabe? Realmente não é, porque ele não é um filme para pegar todos os tipos de público da forma como ele foi estruturado. Mas quem é muito fã de Mortal Kombat e que se conseguir assistir ele com a mente aberta, vai se divertir. Que é a mesma coisa que eu achei com esse filme novo do Resident Evil, que não fiz, ele foi dublado no Rio de Janeiro e tal. Mas eu assisti e falei, ok, muita gente reclamando, muita gente falando do filme, falei, deixa eu ver qual é o negócio. E eu achei muitos elementos bacanas dentro do filme. Eu achei coisas icônicas, achei que, diferente do Mortal Kombat, eles quiseram acelerar muita coisa dentro do mesmo filme. E aí se perde muito elemento, o filme você vai falar, nossa, mas já chegou aqui e misturou um negócio, e talvez seja um erro de ritmo, que é o erro de ritmo do Mortal Kombat também. O Mortal Kombat ele é muito lento, porque ele tem que contar as histórias muito detalhadamente. O Resident Evil, ele é um filme muito acelerado, porque ele quer contar a história de 3 games num só. E aí você tem esse problema, mas eu gostei do resultado do Mortal Kombat. É um filme que eu assistiria de novo? É um filme que eu assistiria de novo. É um filme que merece uma continuação? Merece 20 continuações, exatamente por isso. Né? Como ele termina, você vê que ele termina dando um gancho muito interessante para uma continuação, e que aí você fala, ok, ainda chegando nessa continuação desse segundo filme, ainda não é a continuação que a gente conhece do Mortal Kombat 1, por exemplo. Ainda é antes disso, então vale a pena assistir. Ah, mas é um filme que me deu um pouco de sono, não entendi nada. Ok, para quem não conhece a história do Mortal Kombat, realmente é um filme que não vai criar uma conexão tão grande. Então ele é um filme realmente para quem é gamer e para quem gosta do contexto. Espero que num segundo filme, se acontecer, eles melhorem essa coisa de trazer esse interesse para tornar um filme que seja assistível e que me entretenha mesmo para quem não conhece a história, para que a pessoa talvez busque entender ou busque jogar. E isso de repente não acontece. Isso é uma coisa que realmente o filme só traz pra gente os elementos e que, putz, pra mim é muito bacana ver tal coisa, entender tal coisa e ver cenas materializadas, mas que de repente pra minha mãe, que não joga Mortal Kombat, é uma coisa que vai falar assim, que filme esquisito, né? Que é a mesma coisa do filme do Resident Evil. Resident Evil, se você jogou Resident Evil 1, 2, 3, você vai pegar muita referência bacana no filme. Se você não jogou e não conhece a história do filme, vai ficar um filme extremamente maçante. E assim, isso torna um filme ruim? Não sei. Aí é uma coisa que vai de gosto. É um filme comercial? Talvez não seja. É um filme que traz muita referência? É um filme que traz muita referência. Mas é um filme pra todo mundo? Não, não é um filme pra todo mundo. Eu acho assim, como eu fã de games, né? Eu também sou bem fãzaço de Mortal Kombat.
Assim, se eu quero... Eu não cheguei a ver os 2 filmes, né? Eu só vi os trailers. Mas, assim, eu como fã, eu quero ver as coisas mais fiéis possíveis. Por exemplo, eu não vi como é a atuação do Leon. Mas vendo ele, eu acho assim... Ele podiam tirar o bigode, pentear o cabelo, deixar loiro pra ficar mais fiel, que é da hora. Eu vi bastante coisa que é fiel. Os zumbis mais bravos, assim, a mansão do Resident Evil 1. Aí, tipo, pelas informações que eu vi do filme, eu fiquei um pouco com o pé atrás do Mortal Kombat, porque tem aquele negócio lá da tatuagem do dragão que é escolhido, uma coisa que não existe, assim, nos games. O protagonista não existe nos games, aí fica um pouco complicado. Será? Mesmo. Será? No jogo nunca vi, não. O protagonista sempre foi o Liu Kang, assim, e tal. Depende, né? Ele foi protagonista do 1 até o 4, aí foi perdendo destaque, aí voltou a ter o protagonismo mesmo no MK11. Mas quem sabe coloquem o Cole como DLC Na no verdade, próximo jogo. Então, na verdade, é possível. Teve muita os filmes do Resident Evil, por exemplo, das versões da Alice, por exemplo, teve muita referência que acabou entrando dentro dos games. A primeira grande referência, por exemplo, é a sala de lasers que entrou no Resident Evil 4. Então, as ideias podem ser trocadas ao contrário também. Mas, assim, a questão do Cole Young... Eu não quero dar spoiler do filme, mas a questão do Cole Young é exatamente tentar descobrir quem é o Cole Young. E existe muita teoria de talvez descobrir uma história diferente para o Cole Young. Não sei o que foi pensado por quem escreveu e tal, mas teorias existem muitas, e existem teorias que fazem sentido para caminhos até diferentes e opostos, mas que são caminhos que podem ser modificados. Então, de repente, o Cole Young pode ser o Cole Young, mas o Cole Young não é o Cole Young, entendeu? É que... eles precisam de um gancho que talvez tenha sido aonde eles tenham errado, mas que talvez se tiver uma solução dessas de criar essa coisa do meu Deus, era isso o tempo todo, talvez isso salve o primeiro filme, né, pra essa coisa da ligação. Porque tem, por exemplo, algumas conexões que são possíveis. Tem algumas coisas que você observa no Cole Young e que você fala, cara, mas isso parece tal coisa. A gente tem no Mortal Kombat um personagem meio parecido com isso, que é o Shujinko do Mortal Kombat Deception. Não acho que exista conexão entre os dois, por isso que eu tô falando, para não ser uma coisa de spoiler, né? Mas a gente tem uma história parecida com essa construção, que eu não acho que deva ser o Shujinko, mas de repente talvez ele se baseie nisso para criar um personagem, uma história, um roteiro. Mas a gente tem, por exemplo, questões de anagramas com o nome do Cole Young, a gente tem referências visuais com o Cole Young, né, que, ok, é uma nova linguagem para uma coisa nova, porque se a gente for seguir só o que é 100% fiel, a gente consome o produto base. Claro que eu adoraria, por exemplo, ver, por exemplo, é mais fácil ilustrar no Resident Evil, por exemplo, um filme atuado, né, como é o jogo, mas você pensa que de repente as escolhas que você toma num jogo não vão criar o mesmo tipo de roteiro que vai ter ali. Então, mas eu faço desse jeito, já vai achar que é diferente do que o cara colocou no roteiro. Então eu acho que a gente pode puxar referências, tentar, claro, que eles sejam muito parecidos com aquilo que é considerado o original, mas ao mesmo tempo tentar abrir a cabeça para uma coisa nova, né? O Mortal Kombat eu achei muito fiel em muita coisa, principalmente em relação ao aspecto de personagem, aparência de personagem, embora sim, tenha questões já diferentes da história. Né? O Jax, por exemplo, tem uma história um pouco diferente do que acontece no jogo, e que funciona para ele no filme, mas é um pouco diferente. Né? No caso do Resident Evil também, existe uma leitura poética, né, para aquilo. Eles mudaram referências. Eu vi muita gente reclamando, principalmente do Leon, mas talvez algumas pessoas se choquem com algumas outras coisas um pouco diferentes, e já aconteceu também no outro filme. Por exemplo, eu sempre achei nos outros filmes, daqueles filmes da Alice, a Jill e a Claire completamente fora dos personagens.
né? O próprio Chris. Então, para quem joga, sabe que é uma construção. Eu acho que, por exemplo, nesse a gente tem referências um pouco diferenciadas, mas que também vão sair um pouco do que é o que a gente está acostumado. Porque se a gente está acostumado, a gente joga o jogo, né? O interessante para mim seria criar o universo e criar, por exemplo, histórias paralelas. Eu tenho a sequência, por exemplo, dos livros, né, que são off-topics, né, do Resident Evil, e que entre as histórias eles têm as histórias dos games, reescritas de uma forma um pouco mais ampla, que inclusive foram aproveitadas, o Resident Evil 3, né, do jogo mesmo, né, o remake, se é que a gente pode chamar aquilo de um remake, ele tem uma introdução muito bacana que não existia no jogo e que foi baseada no que foi escrito no livro. Então existe essa troca, né? O que se aproveita de bom e pode ser colocado ali dentro de novo. Mas eu acho que a gente está muito crítico, né? Eu acho que eu posso assistir e não gostar e achar que podia ser feito diferente. Mas acho que hoje a gente só está trabalhando, por exemplo, com o produto é muito ruim ou o produto é muito bom, né? Para não falar outra palavra. E não pode ter um no meio tipo, eu gostei, mas, né? Ou não, eu detestei, porém, teve tal coisa que eu achei legal. Eu acho que vale cada um assistir e ver. Por exemplo, acho os 2 filmes bons, acho 2 filmes interessantes. Mortal Kombat eu acho um filme muito bom. Não vou dizer que é um filme excelente, porque tem falhas, sim, mas é um filme muito bom para quem é fã de Mortal Kombat, conhece toda a história. E o Resident Evil traz muita referência para muita coisa, mas não é um filme que vai ser 100% fiel e contar detalhadamente as coisas que as pessoas estão esperando. E acho até que mexeram em algumas coisas que não precisavam, talvez seja por isso que o povo critica tanto, principalmente o Liam, mas é interessante, sabe? Dá para assistir, é bacana. E você chegou a ver os filmes de animação do Mortal Kombat, A Vingança de Scorpion? Teve um segundo que saiu ano passado, faltou assistir esse. Porque a animação eu achei bem bacana. A Vingança de Scorpion, e tem o outro. Mas é uma história fora. Então é aquela coisa, tipo, a gente tem os personagens e criaram uma história que não tem nada a ver com nada. Então você não espera, por exemplo, que alguém vá falar sobre um torneio, que alguém vai falar sobre uma mudança de tempo, que a gente vai falar sobre uma invasão de reinos, porque não é uma história recontada de uma forma diferente. É uma nova história. É uma história que ela já acontece, ela introduz os personagens, mas ela é completamente fora daquilo que a gente normalmente está esperando. Tanto o Vingança do Scorpion quanto esse segundo filme, assisti os 2. E são divertidos, são filmes de animação, a gente assiste e não faz uma cobrança de, mas não é assim que acontece tal coisa. Não é, realmente não é. Assim, as histórias não são fiéis ao roteiro. Assim, como fã de Mortal Kombat, assim, a animação, eu gostei. Às vezes tem uma coisinha ou outra que eu critico, né? Tipo, a história do Scorpion contra o Sub-Zero lá, que ele quer se vingar, eu fico pensando assim, foi da hora, assim, eu esperava um pouquinho mais, mas... Assim, o primeiro filme eu gostei. Aí eu tenho que assistir o segundo também. Outra coisa que eu queria... É muito bom. É muito legal o segundo também. Ele é bem bacana, ele tem um ritmo, é legal, tá bem dublado também. Tá tudo bem bacana. Foi dublado no Rio de Janeiro, mas não, né? Mas parece que eu tô falando... foi dublado no Rio de Janeiro, foi uma dublagem que eu não participei para defender, mas eu gostei muito do resultado deles. Tá um filme bem bacana, então claro que eu vou recomendar. Mas assim, por exemplo, essa questão do Scorpion com o Sub-Zero, por exemplo, Sub-Zero, né? Ela já é uma questão que a gente já trabalhou tanto em tantos formatos, que é exatamente isso, de cada um enxergar de um jeito. A história que vale vai ser qual? A do filme, a da animação, ou a história que existe dentro do contexto do game? Para mim, o que pesa mais é a história do contexto do game. Então, para mim, a história do Sub-Zero com o Scorpion é a história de que um tava lá num lugar, o outro foi para outro lugar, o outro que tava no outro lugar do outro, e aí aconteceu o que aconteceu e um não sabia o que o outro fez. Tô falando desse jeito para não dar spoiler. Tem até um game do Sub-Zero, Mythology Sub-Zero, que conta a história da versão dele, o que eu achei bem da hora também. E isso daria certo num filme, um live action do Sub-Zero indo atrás de um pergaminho, ele encontra o Scorpion, se enfrentam, aí acontece o que acontece. Então, mas é que esse jogo já é um spin-off, né? A história é estruturada basicamente, se você não quer saber exatamente do dentro do Mortal Kombat, enfim, mas já é uma coisa também velha, não é tão novidade.
a questão da traição entre clãs, né, que exatamente o Shirai Ryu com o Lin Kuei, de eles terem essa questão da traição e de que um usurpa o lugar do outro, assassina a família para que faça com que um clã entre contra o outro, né? E só que assim, um acha que um é responsável, mas existe uma terceira figura dentro dessa história. Essa é a história entre Sub-Zero e Scorpion. Então, Qualquer coisa fora disso é poético. eu considero, assim, a história desse jogo canônico e tal, e é interessante ser contada na forma de um filme. Ainda mais porque é um jogo antigo, ele meio que envelheceu mal, assim, a mecânica, a jogabilidade. Não, ele é um jogo péssimo. O Mortal Kombat Sub-Zero Mythology, ele é um jogo péssimo. Mas eu acho que já tentaram puxar um pouco da história deles quando teve a série do Mortal Kombat Conquest, né? Que era uma coisa mais ou menos assim. Mas sim, é uma visão. A partir do momento que aquilo entra depois realmente dentro dos outros games e tal, porque eu acho que no caso do Mortal Kombat o que vale pra mim é o game que é roteirizado por quem criou. Sim. Né, qualquer coisa que, se eu for escrever um filme de Mortal Kombat hoje e querer colocar qualquer abobrinha ali no meio, é uma leitura poética. Né, mas, sim, é uma coisa interessante de criar-se um filme, mas o criar um filme não vai ser a mesma coisa do game, porque é a mesma questão do Resident Evil que a gente estava falando. Ele vai ter elementos diferentes, porque senão, se eu quero só acompanhar aquilo, eu só assisto, eu só jogo, né? Eu não tenho essa nova introdução para outros elementos, e claro, dali eu posso tirar coisas ótimas, eu posso ter um filme maravilhoso, eu posso também ter um fiasco. Mas sim, acho que é uma coisa válida para se colocar dentro de um contexto, porque a gente vai criando um dossiê, né, de todos os personagens. Por isso que, cara, Mortal Kombat é um universo muito amplo. Se você for ver só pela quantidade de personagens que tem hoje em dia, que são, sei lá, deve estar com mais de 60 personagens, não dá para você retratar isso num filme, por exemplo, e falar que o filme é ruim. Né? Sendo que ali você está introduzindo simplesmente aqueles personagens que eram para estar ali naquele momento em que a história está sendo contada. Então você vê que, mas o personagem X nem tá no filme. Claro que não tá no filme, porque não chegou no momento dele ainda. Ele vem, mas ele vem depois. Né? A gente tá falando de uma coisa que tem aí 30 anos hoje em dia de roteiro também para chegar, e que não dá para concentrar 30 anos de roteiro, mais os games, tudo dentro de um filme. Fugindo um pouco do assunto, outro negócio que eu queria saber era sobre um dos seus principais personagens, que é o Neji, que eu também sou bem fã de Naruto, assim, e tal. Eu queria saber, o que você acha, assim, do Neji, como foi pra você dublar ele? Pelo menos no clássico, né? Porque no Shippuden ele aparece no início da série e depois só no fim mesmo. O que eu acho... mas o Shippuden também só foi dublado isso, né? Só foi o começo da série, então a gente já teve esse gap de novo. Naruto foi muito legal pra mim, porque era uma coisa que a gente sabia que já tinha um nome, porque era de uma época que tinha muita revista, a internet já estava começando a ter circulação, né? Então tinha chats da UOL especificamente para isso, né? Grupos no Mirk, algumas coisas já aparecendo em MSN e tal. Então era muito legal, porque era uma coisa que eu sabia que ia fazer sucesso. Quando a gente foi chamado, começou a chamar a Renka para fazer o teste, porque foi muita gente fazendo, existia uma expectativa muito grande da gente pegar os personagens. Quando eu peguei o teste do Neji, que eu já tinha feito outros 3 testes antes 2 testes para outros personagens e tal, foi uma emoção muito grande, ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande. Nisso eu devia estar dublando, tinha uns 4 ou 5 anos, e ali está aquele exemplo de que a gente não se torna dublador antes de, sei lá, entre 7 a 10 anos de mercado. Porque eu fiz aquilo dando o meu melhor, sendo muito bem dirigido, e hoje eu penso que eu faria aquilo completamente de uma outra forma. Claro que eu não vou mexer naquilo, porque aquilo se tornou icônico para muita gente. Eu, olhando do meu olhar, é uma coisa muito crítica, né? Essa coisa de fazer anime cria um deslumbre muito grande, né? Fiz um anime e tal, me tornei um dublador, vou ser conhecido, vou fazer evento, vou ficar... E a coisa não é muito bem assim para quem é dublador, né? Não posso dizer, Naruto, o Neji especificamente, me deu visibilidade tanto para alguns diretores dentro de um outro espectro, e principalmente me tornou uma figura pública enquanto dublador. Para ser bastante conhecido, levou um tempinho, não foi? Para público ou para mercado? Não, assim, em geral, pelo que eu entendi, você falou que mesmo dublando Neji levou um tempo pro pessoal reconhecer isso aí, né?
Ah, não, o que eu digo de reconhecimento, eu digo em questão de qualidade. É a questão que eu disse dos 7 aos 10 anos, é em questão de você ser considerado um dublador, porque um dublador, né, é um cara que normalmente vive de dublagem, né? Ele é um cara que trabalha com dublagem. Eu posso, por exemplo, querer dublar eventualmente, sabe? Tipo, eu vou fazer um filme a cada 3 anos se tiver uma coisa, e dá pra gente chamar o cara de dublador. Por exemplo, um filme com Star Talent, você pega o cara X que saiu de um reality show, ele vai dublar um filme. Se fica bom aí são outros 500, mas ele não pode falar que ele é um dublador, né? É difícil, né? Eu não chego, sei lá. Eu também tenho formação como chefe de cozinha, né? Na verdade, em gastronomia, não necessariamente como chefe. Mas eu tenho preparo, eu tenho uma formação, eu executei essa formação por muitos anos, né? Tenho habilidade para isso. Mas se eu faço um macarrão em casa, posso me chamar de chefe de cozinha? Posso. Isso quer dizer que eu seja um chefe de cozinha? Não. Aos olhos do público, não. Falta conhecimento. Não. E se você sentar na frente de um chefe de cozinha, e ele vai falar assim, ok, me explica o que é um corte brunoise, como é que você faz o ponto de flambagem, o que você acha de cozinha molecular? Eu falo, não, eu sei fazer miojo com champignon, e fica lindo porque eu ponho champignon. Tá, ok, você é o chefe de cozinha dentro da sua casa, mas você não é um chefe de cozinha. Né? Então é uma coisa muito disso de falar da questão de executar realmente uma profissão. Primeiro que o dublador ele é ator e tal, né? Ele tem que ser ator, então mesmo esse caso dos Star Talents tem que tomar muito cuidado com essa coisa de falar que o cara é dublador. Mas para você dizer, eu digo pessoalmente, que você é um dublador, que você vive, que você se sustenta daquilo, que aquilo é a sua profissão, é uma coisa que vai levar ali uns 7 anos, 5, hoje em dia tá um pouco mais fácil, vai uns 5 anos. Porque eu acho muito difícil que qualquer pessoa entre dentro do mercado sabendo dublar maravilhosamente bem. Né? Eu vejo, por exemplo, algumas coisas que eu fiz que eu falaria, nossa, isso tem que sumir do mapa. Naruto, eu sinto que tem algumas coisas que eu deveria ter melhorado, colocação vocal, às vezes eu acho que eu ia muito pro nariz para fazer, mas ok, quando eu gravei Naruto eu tive 15 anos, né, então eu tinha essa coisa do aprender e o tempo e o executar e tal, e aquilo ficou clássico para muita gente criou meme com aquilo para fazer coisa no TikTok, né, eu vejo até hoje, com frases minhas, me fizeram uma montagem minha outro dia com Metaforando, por exemplo, eu ri pra caramba e tal, mas hoje eu daria um polimento um pouco diferente. Pode ser que daqui a 10 anos eu esteja polindo todos os trabalhos que eu estou fazendo hoje, né? Envolve isso, mas o Neji me deu uma visibilidade, meu nome começou a sair em revista, meu nome começou a sair em site, então as pessoas começaram a falar quem é esse cara, o que ele está fazendo ali. E muita gente gostou, muita gente não gostou. E dali eu comecei a ser conhecido pelo público, dali eu comecei a ser chamado para fazer eventos e tal, mas eu já dublava. Também já tinha umas outras coisas para levar de história, de vivência, né, para as pessoas. Não era uma questão unicamente para me tornar famoso, porque a minha ideia... Perdão, gente. Não era ser uma pessoa famosa. Hoje em dia vende-se muito essa coisa, né? Até por questão da oferta de curso que tem, que você vai ser famoso, que você vai ganhar X por mês, que você vai gravar o anime. Cara, não cai nessa furada. Dublador grava programa de acumulador 8 horas da manhã. Dublador grava também programa de reforma de casa 10h30 da noite. Então, assim, existe um contexto todo ser um dublador. E isso, claro, exatamente por dividir no Naruto com muita gente, eu também comecei a ser chamado por diretores que até então não me escalavam e tal. E isso foi pulindo o meu trabalho. Então, o Naruto, além de ele ser uma coisa que me deu essa coisa de ser conhecido fora, ele me deu a coisa de ser conhecido dentro, e ele me deu a possibilidade de que o que eu achava que eu sabia de dublar, eu não sabia absolutamente nada. Então, tipo, comecei fazendo outras coisas, fui aprendendo, e foi assim depois, e com outros personagens, mas ali é um ponto muito importante de transição da minha carreira, onde eu deixo de ser novato e passo a ser, por exemplo, um dublador ainda inexperiente, mas dublador, né? E por isso que eu tenho um carinho muito grande e é aqueles personagens que vêm vivendo com a gente, porque é isso, tipo, tem mais de 15 anos que a gente gravou Naruto, né? O Naruto clássico. E aí eu agora com 20 anos de carreira, e daqui a pouco vem os episódios do Shippuden que a gente não gravou até hoje. Eu tô esperando então muito eu isso venho aí. Acompanhando. Todo mundo. Não tem um dia, por exemplo, que as pessoas não perguntam pra mim 6, 7, 8, 10, 15 vezes. Imagina pros dubladores cabeças, por exemplo, a Úrsula, o Robson, a Tati, né, que fazem o Naruto, o Sasuke e a Sakura.
porque as pessoas perguntam e a gente não tem muito o que falar. Então até falo para as pessoas que quando a gente não tem nada gravado, a gente fala, não tenho nada gravado. Agora quando o povo fala, não tô sabendo, aí é porque provavelmente o cara tá gravando e não pode falar por questão de contrato, né? Mas a dica. Mas não tem. O que a gente fez, do mais recente do Naruto, foram uns longas, né? Que saíram agora no final do ano também. O ano passado a gente gravou alguns. Recentemente teve a dublagem do Boruto. Aí deu aquela esperança assim, será que vai dublar o resto do Shippuden? Porque precisa, né? Uma dublagem feita na metade não é uma coisa boa. A gente espera que sim, mas por exemplo, eu não fiz nada no Boruto, porque eu não posso fazer, né? Mas necessariamente nem tudo vem pelo mesmo cliente. Então, por exemplo, talvez alguém detenha os direitos de Naruto Shippuden e por enquanto não tem interesse em colocar ali. E de repente não é a mesma empresa que coloca o Boruto, por exemplo. Eu não sei onde estão vinculados, tá? Na verdade, não me informei muito bem. Mas de repente, Boruto é de uma empresa, Naruto é de outra empresa. E necessariamente uma coisa não tem a ver. Claro que o Boruto pode ser que desperte um interesse, crie um zoom, né, dê um número alto de audiência, que o detentor do outro programa comece a olhar e fala, putz, podemos então trabalhar para aproveitar essa onda e trazer para cá. Mas eu não sei se... Tem um chutinho aqui, perdão. Mas eu não sei se isso tem a ver... Ou de repente os dois são tudo do mesmo cliente, eu não sei, mas isso pode acontecer, né, com essa coisa do pós e tal. Mas eu, por exemplo, não fiz Boruto, né? O que eu fiz mais recente mesmo foram os filmes pós o game, que o game daqui a pouco já tem quase 10 anos também. Acho que a gente gravou em 2014 os games do Naruto, né? E também numa salada, assim, meio tudo muito na urgência. Se não me engano, mas esperando pra ver. O último Naruto, o Storm 4, foi lançado em 2015, perto de 2016. Eu acho que deve ter sido por aí que a gente gravou, no final de 2014, começo de 2015. Mais ou menos na época. Eu sei que faz muito tempo, e eu calculo mais ou menos pelo carro que eu tinha na época. Porque eu lembro de ir para o estúdio e tal, por essa fixação assim, eu lembro mais ou menos o período. Mas isso já tem quase 10 anos, né? Na melhor das hipóteses, está fazendo 8 anos esse ano, né? Então já é um bom tempo. Lá para 2024, 2025 vai fazer os seus 10 anos aí. Pois é. Então, e não está tão longe, parece, mas não está tão longe, né? A gente já está em 2022, né? Tá passando tudo muito rápido. Mas não tenho informação em relação a isso. Os anos passam rápido, mas a pandemia passa bem devagar. Esse é um grande problema. Será que passou devagar? Se a gente parar para pensar que a gente já está há 2 anos desse jeito... É que na verdade eu tento não pensar muito, porque senão me dá desespero, mas se a gente parar para pensar, 2 anos de pandemia passou muito rápido. Sei lá, que a gente, né? Acho que a gente quer tanto que acabe logo que parece que tá demorando assim e tal, não sei. Mas ó, pra você ter ideia, já foi 1/3 do primeiro mês do ano. A gente não tava ontem no Natal, não tô falando nem do ano novo, né? 1/3 do ano do mês já foi. Se a gente pensar que mais 2 vezes esse tanto que a gente passou basicamente essa semana, acaba o mês, já vai ser fevereiro. Eu fico assustado com isso. Eu não sei se a gente tem a impressão de que os anos passam mais rápido, ou se esse é um processo natural de que conforme você envelhece, você tem uma impressão diferente do tempo. Sabe? Porque antigamente, quando eu era criança, eu achava que um ano demorava 10. Nossa, comigo era a mesma coisa. Eu sinto que a primeira impressão que eu tive de que um ano passou rápido foi em 2018. Eu notei que as semanas estavam passando rápido, que os fins de semana estavam chegando, né? Porque na época eu tava na 5ª série, então na escola é assim, eu contava os dias pra chegar ao fim de semana, um sábado e domingo. Aí eu notei que chegava muito rápido. Você tava na 5ª série em que ano? Eu tava na 5ª série em 2008. 2008, tá, a gente entendi 2018. Eu quase falei agora 2018, tipo, caramba. É que às vezes a gente erra mesmo. Eu acho que na primeira você falou, depois a gente assiste de novo pra ver. Porque eu falei, meu Deus. Aí, é aquele momento que você para e fala, meu Deus, como eu tô velho. Tem um shot. É muito engraçado, eu sempre falo, porque o caso, por exemplo, do Naruto.
eu dublei Naruto, eu tinha 15 anos quando eu comecei, né? E quem assistiu tinha 15, 16, 13, né, na época. Então eu acho muito engraçado que às vezes chegam uns caras, a gente tá fazendo lá os meet and greet nos eventos, chega aquele cara grandão já, com essa barba começando a ficar branca, com filha de 8 anos no colo, e chega lá, vai pedir autógrafo, tirar foto, fala: cara, putz, eu sou muito seu fã, você fez parte da minha infância. Você olha pro cara e você fala: não é possível. Ele tá tendo cabelo branco. Era eu que tinha já, mas você fala, ok, porque o cara assistiu um produto com a idade que era que ele acompanhava, com a mesma idade que eu dublei. Então, por exemplo, a gente veio junto mesmo, né? Só que aí, ok, ele teve a vida dele, eu tive a minha vida, a gente se encontra hoje em dia, e aquele marmanjão olhando pra minha cara e falando: você fez parte da minha infância. Mas não que eu tivesse feito como se ele tivesse assistido aquilo criança, né? Mas já tem acontecido, já tem gente que assistiu, por exemplo, que tinha 5, quem assistiu 5 já tá com seus 20 hoje, né, por exemplo. Então, já é um cara barbado, dependendo do tamanho do cara, você olha e fala... E tem uns casos também que o cabelo fica branco até mais cedo, assim, tem alguns que demora pra ter cabelo branco. Por exemplo, tem um amigo, eu e a Maera, a gente tem um amigo em comum que fez teatro com a gente. Quando ele tinha a minha idade, o cara já tava com cabelo branco. Eu ainda não tenho, ainda não apareceu. Então é um, que sorte é um negócio meio tipo, como que funciona isso? É relativo. Não, sim, tudo isso é relativo. Mas o que eu digo, na verdade, não é o aspecto do cabelo branco em si. É de ser uma pessoa mais velha, né? Não necessariamente velha, mas uma pessoa já com uma idade que... Porque normalmente se você é acostumado a ouvir isso de criança, né? Você fez parte da minha infância, né? Ok, que é uma pessoa que tava ali. Agora, quando você vê uma pessoa mais adulta falando isso pra você, você fala: cara, como assim uma pessoa adulta assistiu um negócio que não fiz parte da infância? Eu tô tanto tempo no mercado assim. Ai, meu Deus. E é isso, esse impacto é engraçado. Não é uma coisa que incomoda, muito pelo contrário, mas é uma coisa engraçada, que às vezes você olha e fala: eu não sou muito alto, né? Já começa por aí, mas aí você olha e fala: mano, o cara de 1,90 m falando que eu fiz parte da criança, da infância dele, tô me sentindo um vô, né? Muito agridoce esse negócio, assim. Mas é interessante, é legal. E, putz, é muito bacana você saber que você fez parte da infância de alguém. É muito bacana você saber que você tá entrando na casa de alguém, né? Pela tua voz. Imagina quanta gente já ouviu minha voz e não faz ideia de quem sou eu, né? Acha que, sei lá, eu sou o Richard Madden, por exemplo, né? Enfim. A gente espera também Mas que... é legal isso, né? É muito legal, muito bacana. Dá De repente a pessoa não sabe que é você, e você vai lá e fala as palavras lá do filme que ela lembra, vai ver o filme que ela assistiu, que aí, é a sua voz, ela lembra de outra coisa e já traz uma memória afetiva. Esses gatilhos emocionais da memória afetiva são muito legais. E é o tipo de coisa que desarma, né? Porque as pessoas falam assim: o que você acha de dublagem? Eu odeio dublagem, eu detesto produto dublagem é sempre produto de qualidade baixa, né? Não é só essas palavras que as pessoas usam, mas... eu prefiro o original, porque o áudio do original não sei o quê. Aí você dá uma explicadinha de leve, às vezes, pra pessoa, a pessoa às vezes entende ou não. O que você faz? Você fala: eu sou dublador. Aí a pessoa faz: é mesmo? Nunca conheci um dublador antes. Como é que funciona o trabalho? Aí a pessoa se torna extremamente interessada sobre o seu trabalho, né? Desarma a pessoa e começa a falar o que você faz. Aí de repente ela fala: o que você assiste? Tal coisa. Nunca vi. Vou ver dublado um dia pra ver a tua voz e tal. Ou se é uma pessoa que normalmente veio da infância, que na infância normalmente isso é mais desarmado, essa coisa do dublagem é ruim, é uma coisa muito preconceituosa mesmo, é uma coisa que, eu não posso falar que eu vejo dublado, porque senão o povo vai fazer bullying comigo. Essa coisa dessa estruturação é muito esquisita. Eu acho super legal a dublagem brasileira, sabe? Tipo, eu acho que a gente tem que dar valor ao que é nosso. Sim. As pessoas trabalham tanto, esforçam Tanto tanto. que o Brasil tem a melhor dublagem Fazer um produto de entre qualidade. o mundo. Não sei se tem mais ainda. E vou te falar que não sei se tem mais por uma questão de relaxo nosso. A gente se acomodou para fazer as coisas e a gente acha que tá tudo. A gente acha que a nossa dublagem é a nossa melhor dublagem. Já tivemos, e nós temos o potencial de ser disparadamente a melhor dublagem do mundo sem competir com ninguém.
nós somos uma das melhores, somos uma das mais talentosas, dos melhores vozes e tal, mas a partir do momento em que a gente começa a achar que a gente é a melhor dublagem do mundo, a gente começa a não ter mais a melhor dublagem do mundo. E eu digo porque, estando dentro do mercado, a gente percebe que tem trabalhos que a gente faz com maior boa vontade, mas ao mesmo tempo, tem trabalho que é feito sem a menor vontade. E começa a ser só mais um trabalho, entra na linha de produção, por qualquer aspecto que seja. E, tipo, eu acho legal entrar nesse ponto porque eu sempre digo para as pessoas que, né, tem muita gente que quer ser dublador, tem muita gente que ama e que acha que isso é um mundo, um conto de fadas. Dublagem não é um conto de fadas. A gente está trabalhando, a gente trabalha como um funcionário qualquer, a gente tem horário para cumprir, a gente tem regras, a gente trabalha com coisas que a gente gosta, com coisas que a gente não gosta. E nem tudo é mil maravilhas, né? Então, por isso que eu falo que, claro que tudo deveria tentar ser. Eu, enquanto diretor de dublagem, por exemplo, eu tenho que entender qual é o humor que o ator que está trabalhando comigo está naquele dia, para que eu consiga tirar o melhor dele, e eu preciso criar um ambiente para ele trabalhar que ele se sinta respeitado, bem cuidado, que ele perceba que eu tive um cuidado com o material antes, porque eu vou te falar, tem trabalho que a gente grava, que tem todo o cuidado, toda uma estruturação, o diretor refez uma adaptação, e tem trabalho que você não sabe nem o que você vai gravar, você chega no final do filme e você descobre que você é o vilão, e que você tinha que ter entregado isso durante o filme que ninguém te contou. Então, é uma coisa que eu falo, a gente precisa brigar por boas dublagens. A gente tem uma dublagem incrível, só que a gente também tem muita coisa porca dentro do nosso mercado hoje em dia. Né? Isso não quer dizer pessoa A, pessoa B, estúdio A, estúdio B. Isso pode ser momento. Tem coisa que de repente chega de hoje para amanhã que não vai ser feito com o mesmo cuidado de um produto que chegou com um mês de antecedência para ser preparado para isso. Mas a gente tem que exigir que as dublagens sejam muito bem feitas, muito bem cuidadas e não tratadas como um subproduto, nem pelo canal, nem pelo espectador, nem pelo estúdio, nem pelo diretor e nem mesmo pelo próprio dublador, que vai falar, ninguém nem viu, vou fazer de qualquer jeito, porque isso acontece, né? E cara, a gente tem que polir, a gente tem que atualizar. A dublagem que ela é feita hoje em dia, por exemplo, em 2022, ela não é mais o estilo de dublagem que a gente fazia em 2015, que não é mais o estilo de dublagem que se fazia em 2005, que não é mais o estilo de dublagem que se fazia em 98, porque tinham, claro, todas as suas importâncias históricas, mas os produtos mudaram, a leitura dos produtos mudaram. Então, por exemplo, o estilo de dublagem mexicana que era usado, por exemplo, nos anos 90, que é um estilo clássico e que a gente se apaixona exatamente por aquilo, de repente não é o mesmo estilo usado numa série policial, né? Cada produto, de repente, pede. Um produto infantil, ele pede que ele seja todo articulado e cantado para que aquilo puxe a atenção da criança. Se eu fizer isso numa série de, sei lá, uma série policial, aí a gente entra naquela piada da chacota do Bombeiro Brian, né? E aí fica aquela coisa de, olha lá, tá vendo? Fica o estilo de vamos brincar de dublagem, que é o que a Globo fez, né? Por exemplo, não me processa, Globo, só tô dando a referência. Que é essa coisa que aconteceu recentemente na televisão. É sobre uma, né, na novela. Sobre uma novela e os dubladores usavam 2 microfones no estúdio? Eu nem assisti, na verdade, porque eu vi que estava tendo muita crítica, eu preferi não passar vergonha. Eu ouvi recentemente falando sobre isso aí. Mas precisa ir tão longe? Será que os cursos de dublagem, não digo todos, tá? Tem cursos muito sérios no mercado. Mas será que toda essa renca de curso vende exatamente como o mercado é? Será que a gente precisa ir tão longe, olhar, por exemplo, a questão da novela, ou a questão da... Porque é importante assim, existe, tá? Existe o estilo e tal, mas talvez não seja o estilo aplicado. Então o ator, se ele for muito bom, ele vai se adaptar ao estilo. Agora, de repente você pode assistir um trabalho de um dublador que todo mundo gosta e que ele faz o mesmo trabalho em todos os personagens. Para mim, enquanto eu, dublador, essa não é a minha visão. Eu gostaria que as pessoas não me reconhecessem nos trabalhos. Então, cada vez mais eu vou estudando para ter uma construção diferente, para ter uma colocação de voz diferente, não para que eu crie um personagem novo, mas para que eu chegue no estúdio e eu consiga ser muito fiel àquilo que o ator fez, e que de repente, se eu não estiver pronto para aquilo, eu acho um mecanismo para chegar naquilo.
seja a construção de voz dele, se ele fez uma coisa mais grave, se ele foi para um registro mais metálico, se ele mudou a voz para uma coisa mais aguda, mesmo sendo um ator que de repente eu já dublei 50 vezes. Essa modulação artística é uma coisa muito interessante. E tudo isso, pra mim, foge dessa coisa de que o dublador se prepara igual miojo, sabe? De com 3 minutos água quente você consegue fazer o trabalho. Se alguém fala isso pra alguém, desculpe, isso é mentira. Isso não acontece. Mas o mercado se recicla, né? As coisas vão se reciclando. Então você acha que esse ponto de desconforto é interessante para não, que nem como o Rafa mencionou um pouco antes de você mencionar a sua opinião sobre ser a melhor do mundo. Esse ponto de ser a melhor do mundo é um tanto perigoso. Tem que estar sempre estudando, sempre se especializando, sempre tendo cuidado, independente se a pessoa vai assistir, se muita gente vai assistir ou não. Sim, a gente tem muito material para ser a melhor dublagem do mundo. Mas até onde é saudável ser a melhor dublagem do mundo? Porque eu acho que de repente é sim a melhor dublagem do mundo, mas eu acho que a gente podia ser a melhor fantástica, tipo, a dublagem melhor do mundo. Não que fosse importante ser a melhor dublagem do mundo desse jeito, porque material a gente tem um elenco maravilhoso, a gente tem estrutura, os atores são talentosíssimos, a qualidade de áudio, tudo, é tudo muito maravilhoso, mas se a gente se prende a isso, tipo, eu sou maravilhoso, aí a gente vai perdendo posto, né? Porque tem sempre alguém que vai querer superar a gente e vai superar. Então é nesse ponto que eu falo. Enquanto a gente é a melhor dublagem, ou uma das melhores, e uma das melhores eu tenho certeza absoluta que a gente quem ganha é quem é o espectador, é quem acompanha aquilo, né? Essa é a melhor parte. Entendi. Eu tô perguntando isso porque o Rafa faz a dublagem, ele estuda, ele tá correndo atrás da carreira dele. Mas eu descobri esse mundo faz pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo, uns 5 anos pra cá. Aí quando eu tava começando a me preparar para entrar no mercado, aí veio a pandemia e bagunçou tudo. Mas é um mercado que eu me interesso, mas que ouvindo isso de você me faz ter um pouco mais de cuidado nessa questão da qualidade, porque eu nunca fiz, então me coloca num lugar de calma, vamos fazer devagar, vamos fazer com cuidado, para não cometer erros desnecessários e não prejudicar o trabalho. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar dentro dos meus poucos 20 anos de carreira, e não falo isso com ironia, tá? Eu falo porque eu acho que é pouco tempo mesmo, mas é uma coisa que eu entendo. A dublagem vai te dar muita possibilidade de pular muro e de ir por caminhos que vão facilitar o acesso, mas necessariamente nem sempre eles são corretos ou nem sempre eles são favoráveis. O que acontece é que de repente você cai numa armadilha porque alguém usou da sua ignorância, da sua inocência seria a palavra mais correta, né? Para aquilo. Então é sempre muito importante ter um tipo de atenção para dentro do mercado. E aí quando você faz as coisas por etapa, por isso que eu falo que nenhum dublador fica preparado como miojo, porque você aprende o que é uma dublagem dentro de um curso e quando você vai para o estúdio você descobre que aquilo não funciona da mesma forma. Um curso vai te ensinar o que é um texto, um microfone, um timecode, se posicionar, quem são as pessoas, como abordar, se ensina. Mas infelizmente a tua forma, como é um trabalho muito sensorial, você só desenvolve sozinho. Né? Como você vai marcar o texto, como você vai respirar, até quanto tempo você vai querer passar de cena e tal. Isso é uma coisa que só vai vir com o tempo. E aí você leva esses 5, 7 anos para falar assim, agora eu aprendi como eu vou executar a minha dublagem. Ninguém vai te ensinar a falar, por exemplo, sei lá, tipo, Rafael, você vai ter que cortar o texto aqui, você vai assistir 4, 5, 6 anéis por vez. Não, de repente para você funciona muito bem assistir um por vez. De repente para você funciona assistir 10 de uma vez. Mas isso só você vai conseguir determinar. Eu posso te atrapalhar no meio do teu processo. Falar, não, faz até aí. Ou não, passa mais um pouco. Na verdade, na hora enquanto eu estiver te dirigindo e você dublando, o que vai acontecer? Nada, vai te atrapalhar. Na verdade, a gente vai ficar dando aquela acelerada com freio de mão puxado. Agora, tipo, deixa você fazer. O seu espaço é esse. Percebi a sua dificuldade. Neste momento em que eu percebi a sua dificuldade, eu interfiro como diretor e te trago para um caminho melhor. Só que o teu caminho, desculpa, não tem professor e não tem o diretor que vai definir, é você. Ali a gente vê como é que você vai fazer, tipo, ok, ele vai escrever com a mão direita. Então com a mão direita eu vou lá e ajudo ele.
Não vai falar assim, você vai escrever com a mão direita. Porque de repente você é Eu sou canhoto. canhoto. Entendeu? Então, mas foi um exemplo, né? Na verdade foi uma Tipo metáfora. assim, eu acho que é bem raro encontrar gente canhota, né? Tipo, quando o pessoal descobre que é canhoto, o pessoal fala: Caraca, sério? Você escreve com a mão? Eu acho que hoje não mais. Hoje tem bastante canhoto. Do Blast, por exemplo, tem um monte. Mas eu acho que não é mais uma coisa tão X-Men, né? Antigamente eu lembro quando eu era criança, era uma coisa. Cara, era Tem um canhoto. acontecimento engraçado que eu lembro na escola. Um amigo meu foi e falou assim: Pode escrever com o seu nome com a mão direita pra ver como é que é? Eu fui e mostrei assim com dificuldade lá. Não, escreve com a esquerda mesmo. Aí ele mudou de ideia e foi escrever. Aí. Enfim, Mas terça. Você ia falar, assim, amor? é que nesse contexto que a gente tava falando, o que você quer dizer é que o dublador, mesmo depois de cursar, ter o seu certificado, ele vai ainda modelando o seu jeito de dublar, de trabalhar, assim. Sim. É isso? Que Sim, aprende mesmo sim. Isso depois sobra de do dúvida. curso. Porque é um trabalho muito sensorial. Se você, por exemplo, tá com uma regra que alguém te ensinou no curso, enquanto você tá pensando em pôr em prática aquilo de eu tenho que fazer a pausa aqui, eu tenho que me posicionar aqui, eu tenho que... Cara, dublagem já é ler, ouvir, interpretar, falar, entender, marcar texto, tudo ao mesmo tempo e tudo muito Ver a rápido. tela ali, a Então, tela do por texto ali ao exemplo... mesmo tempo. Tudo. E aí, fora isso, você tem que pensar na metodologia, porque assim, é lindo falar que a gente trabalha a 20 anéis loops por hora. Não é isso que acontece dentro do estúdio. A gente, hoje em dia, o mínimo que a gente grava são 30 por hora. Dependendo do trabalho, 40 por hora. Dependendo do estúdio, 45 por hora. Dependendo de urgência, 60 por hora. Basicamente um anel por minuto. Isso me faz com que muitas vezes eu basicamente assista o anel uma única vez e já saia fazendo. É o ideal? Não. E são esses aspectos que a gente faz com que a gente talvez não seja a melhor dublagem do mundo. Ou talvez ainda seja. Mas é esse tipo de cuidado, entendeu? Então, por exemplo, tem lugar que você vai fazer tudo por muita produção. Então você tem que ser um dublador muito rápido. E aí o cara quer mostrar que ele é rápido, ele não vai lembrar mais nada daqueles outros gatilhos, e aí o que vai acontecer? Vai dar uma bela de uma salada que vai descaracterizar o trabalho dele em absolutamente Uma tudo. salada sem sal. Por isso que eu falo. E aí, tipo, tá ali o desastre, a receita é dessa. Agora, quando você sabe como você vai resolver o seu problema, eu tenho que fazer 20, eu tenho que fazer 60 anéis por hora, aí você fala, ok, vou me adaptar para aquele formato que eu sei trabalhar e vou fazer os 60 anéis por hora. Vou fazer os 60 anéis por hora, vou sair gravando e ensaiando em cima, e vou sair gravando na próxima e acertando já as coisas, já tudo da minha marcação, daqui é que vai ter respirado e tal. Puxa, tenho 20 anéis por hora, eu vou assistir mais de uma vez porque eu quero pegar cada bocadinha que o cara fecha. Se ele fechar a boca, por exemplo, com, sei lá, de repente, go, eu não vou falar vai. Eu vou pensar uma solução diferente para colocar naquela boca para soar mais com ou fazer uma abertura. Vou pôr um agora, de repente, para fazer aquilo pegar ali. Então você tem um tempo diferente para um cuidado diferente. Claro que o diretor deveria ter esse cuidado durante e até antes. Mas se você está preocupado com isso também, sem ter o domínio da técnica da dublagem, aí você vai se dar mal. Bom, pessoal, já deu... Ih, vocês travaram aqui, peraí. Opa. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo aqui já acabou. Esse foi o nosso primeiro Dubcast de 2022. Lá para abril já vai fazer um ano. Eu tô bem feliz de estar com o podcast em andamento. Ele demora um pouquinho assim para sair. A cada episódio que sai, o canal vai crescendo um pouquinho e eu gosto demais disso aí. Michel, muito obrigado por ter participado hoje. Você, Mayara, vocês têm mais alguma coisa para falar antes de encerrar? Não, acho que não. Mayara, você. Eu queria agradecer, Michel. A gente fica muito feliz quando alguém aceita fazer, porque a gente faz isso com muito carinho. E quando você topou, o Rafa falou pra mim que você topou, eu fiquei muito feliz. Eu queria agradecer, gratidão. Muito, muito, muito obrigado por ter E já aceitado. tem um tempo que eu vou chamando você, mas as mensagens iam caindo na caixa de spam. Vai pro Eu tava spam. até com medo de mandar mensagem hoje e aí ir pro spam, não receber e acabar não tendo. Ah, não, mas dali, depois que eu tirei do spam, não vai mais. Agora Então quando for vem pra cá. Se bem que mandar mensagem já vai dar. essa semana
Já. Ai, que Às vezes demora um pouco, porque às vezes, dependendo do que saiu na semana que a gente divulgou, começa a ter muita mensagem, principalmente se tem story, e aí a mensagem vai fazendo isso aqui, né? Vai descendo. Mas deu certo. O importante é que no final das contas deu certo. glória. Eu quero agradecer o convite também, porque para mim é sempre muito legal estar conversando, trocando um pouco de espaço, né? Eu sempre falo que a gente vai um pouco além dos personagens. Hoje foi bem bacana porque eu dei uma visão também legal dos meus gostos pessoais, consegui falar bastante também de uma parte do mercado, de como funciona, principalmente para quem está começando, né, para não cair em algumas arapucas, o que eu acho muito bacana, porque são conselhos que dá para a gente dar e conselho a gente não cobra, né? É bem bacana. Então, quanto mais pessoas atingem, mais pessoas eu tenho a esperança de ver tendo sucesso, fazendo certinho dentro do mercado, não caindo em arapuca e desenvolvendo o trabalho enquanto dublador. Então, para mim, isso, enquanto ator, enquanto diretor, enquanto dublador, é muito bacana trocar essa experiência também. Vim falar um pouco dos meus personagens, vim falar um pouco da minha vida. Então, é um espaço muito bacana, né, poder abrir a minha casa para outras pessoas e dividir esse espaço. E principalmente agradecer as pessoas que assistem os programas, que geram esses trabalhos para que a gente trabalhe. E a vocês também, porque vocês dão esse espaço para a gente e isso vira uma troca muito grande, né? Eu digo que eu não consigo fazer absolutamente nada sozinho. Então, quando a gente faz essa troca de energia até com as coisas, é muito bacana, porque a gente proporciona informação e, ao mesmo tempo, a gente cria um conteúdo, um entretenimento, e a gente toca alguém de alguma forma, né? E para mim é muito bacana, então agradeço muito o convite de ter a oportunidade de estar aqui dividindo mais um espacinho com vocês. Eu adoro isso, adoro participar. E obrigado mesmo, desejo aí daqui a pouco, vocês já estão fazendo aniversário também no canal, torço muito para que dê tudo certo, para que vocês comecem a progredir cada vez mais, porque aí é mais ou menos que nem a dublagem, né? A gente vai achando o jeito certo de fazer, e quando a gente acha, a gente faz, agora são só louros, né? Agora a gente colhe tudo que a gente plantou. Então, fico feliz de estar aqui ainda no começo, que não é um começo que a gente vê que está tudo muito certinho, muito bem organizado, tudo muito bem feito, tudo tratado com muito carinho, mas de ter vindo aqui sido um dos primeiros, né? Para mim é muito legal. Beleza, então, pessoal. Então a gente se vê aí num próximo Dubcast. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado, gente. Valeu.